bem-vindos ao 5º episódio do Uniscast. E hoje eu tenho a honra, eu tenho o prazer, Antes de falar do helicóptero, eu vou falar desse cara aqui que eu admiro. E eu falei hoje no story do Instagram. Cara, idolatra as pessoas enquanto elas estão vivas e estão perto de você. Que honra receber aqui Alexandre Bruscato. E não é só Alexandre Bruscato. São mais de 20 anos de carreira internacional de gestão. O cara foi o cara que me abriu os olhos dentro da GVT, junto com o Pesuto, o Davis, aqueles dois pangaré ali, mas me ajudaram demais. É um cara que tem experiência em enormes empresas, ajudou a crescer, a fazer a GVT, para quem sabe da história da GVT aqui. O cara vem da Kraft, ele andou só por aí de empresas, vamos lá, Electrolux, Kraft Foods, BMC, Atos, que era uma puta de uma empresa gigantesca, e hoje está na Intuit, está lá em Londres. O cara agora é londrino. Na verdade, ele é do mundo, porque está em Dubai, ele está em Londres, ele está em todos os lugares. Foi uma referência para mim, muito em gestão. Por quê? Ele me ensinou a fazer as pessoas fazerem as coisas e não pegar na mão e ficar mostrando para fazer. Então, ele dava confiança, dava execução. Isso eu repassei para a Débora, repassei para a Rose. São grandes pessoas que estão no mercado hoje. Bruscato, além de tudo isso ainda, toca violão como ninguém. Toma um bom vinho. É pai, marido da Dani. Cara, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. É um prazer ter você aqui. Obrigado você, Fernandão. Nossa, excelente oportunidade. Na verdade, a gente está tentando já fazer essa conversa aqui faz algum tempo. Algum tempo. Eu tenho vindo para o Brasil aí 2 vezes por ano, mais ou menos, mas nossa, quase nunca veio para Curitiba. Quando veio no final de semana para visitar meus pais, né? Acabo ficando mais em São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. Mas primeiro, que honra minha, na verdade, estar aqui com você, vendo toda a sua carreira, porque a gente acompanha de perto. Não só você, como todas as pessoas que você comentou, né? É muito legal para a gente ver que as pessoas com quem a gente trabalhou durante esse período todo, na verdade, se tornaram bons gestores, se tornaram bons profissionais e boas pessoas, no geral. Né? Sim. O mais importante são boas pessoas. Né? Então, muito obrigado pelo convite e mete bala aí, meu agora vamos saber aqueles detalhes sórdidos do Bruscato, aquelas convenções que a gente fazia muito louca por aí. Inclusive, esse final de semana eu estava lá em São Paulo, na feira que teve da Futuricom, encontrei algumas pessoas que, cara, aquela convenção que a gente foi em Itapema, aquela convenção de Foz, aquilo era louco, aquilo era alucinante. Assim, a nosso relacionamento acho que se criou dentro do Brasil. Acho que a GVT fez uma escola muito grande de pessoas, grandes líderes, grandes pessoas hoje. Você vai em qualquer empresa que você for do Brasil de tecnologia, tem alguém que era ex-GVT, ou lembra de você que era GVT, e fala, pô, mas você trabalhou na GVT, acabou de acontecer agora no corredor aqui. Encontrei uma pessoa de mais de 15 anos que eu não via, que trabalhou na GVT, trabalhou no Brasil Telecom. Mas assim, quem é Alexandre Bruscato? Da onde vem Alexandre Bruscato? O que come? O que fez para chegar nesse nível tão grande? Cara, que pergunta difícil, mas eu sou, vamos lá, curitibano, né? Vamos começar por aí, curitibano, fiz... Você quer saber da parte profissional ou parte pessoal? Não, começa do pessoal, da onde nasceu, para poder depois escolher para tecnologia, escolher para gestão e para vendas e toda essa parte. Na verdade, não escolhi nada, né? Eu sou curitibano, eu comecei a trabalhar, na verdade, estudei aqui no Colégio no Santa Maria, inicialmente, acabei indo para o Cefet, onde fiz eletrônica, e fiz minha graduação na PUC, aqui na frente, na verdade, em engenharia elétrica, né? Nessa brincadeira e tal. A ideia de ir para tecnologia, na verdade, não foi nada minha. Em algum momento da minha vida, minha mãe resolveu me colocar num psicólogo para fazer aqueles testes vocacionais. Acho que era moda na época, né, cara? Não sei. Porque, assim, os jovens nunca sabiam o que queriam, né? Eu mais nunca não sabia. Eu queria tocar violão, meu. Isso tinha certeza. Ele toca bem. Mas eu sabia que não dava dinheiro. Não, na verdade depende, né? Mas assim, imaginava que não dava tanto, né? E nesses testes vocacionais, na verdade, deu 2 coisas, né? Ou ser astronauta, ou engenheiro aeroespacial ou engenheiro eletrônico. Acho que era mais fácil engenheiro eletrônico. Ficava mais pé no chão de qualquer coisa. E acabei... inicialmente, eu tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar na área de hardware, tudo mais, minha vida inteira. Não, vou trabalhar até chegar na faculdade e falar, cara, não é nada disso que eu gosto, cara. Entendeu? O meu negócio, na verdade, é software. Meu negócio, na verdade, tem muito mais a ver com computação, engenharia da computação, que com engenharia elétrica, né? Uhum. Eu já estava no meio do caminho, eu falei, vamos acabar aqui, depois a gente vai, né? E aí o restante foi acontecendo, na verdade, né? Eu acho que... Você se formou na PUC aqui em engenharia elétrica. Eu fiz engenharia elétrica na PUC, engenharia elétrica de telecomunicações na PUC, me formei aqui inicialmente, né? Na sequência, eu comecei uma pós-graduação na PUC, mas descobri que era besteira, que era mais ou menos a mesma coisa que eu tinha visto, então não concluí. Uhum. Né? Aí eu acabei fazendo uma pós-graduação na FAI, né? MBA executivo, sei lá como é que os caras chamam aqui esse negócio e tal. Aqui é o MBA, na FAI é o MBA. Tem um nome assim, anyway? Não. Assim. Mas era em gestão de TI especificamente. Na época eu estava na Kraft Foods, né? Então foi minha primeira experiência de gestão. Eu achei que seria interessante, na verdade, eu ter uma coisa mais formal no ponto de vista assim, de gestão para poder ver especificamente na área de TI. Né?
Acabei depois fazendo em Dom Cabral, que era especialmente para vendas e marketing dentro da GVT, então era uma pós-graduação em company. Já é um company, já formação de líderes para diretoria, para esse tipo de coisa. Nessa brincadeira, e de formação também fiz na City University em London. Eu fiz aí uma coisa chamada Presentation Skills, que é uma pós-graduação para apresentação, para como se apresentar e tudo mais, né? Essa foi mais recente, acho que faz uns 4 anos. Cara, eu acho que a apresentação mais épica tua é aquela que você entra conversando com você mesmo, que a gente gravou dentro do quarto do hotel. É verdade. Lembra aquilo? Aquela foi muito doida, né? Cara... Para vocês não entenderem, na verdade, assim, a gente estava falando um pouco de inovação e tal. Então, na verdade, eu gravei um vídeo de eu mesmo respondendo para mim mesmo. Então, eu conversava comigo mesmo. Era eu no telão, então eu fazia uma pergunta e fazia uma resposta e fui progredindo dessa maneira, né? A gente estava falando muito de coisas de inovação, na verdade, na GVT. A GVT era inovação em si tudo, né? Porque a gente começou com um negócio em quebra esse paradigma de entregar 8 mega, 10 mega, vamos entrar com 25 arrebentando. E a gente no B2B tinha que trazer essa diferenciação ali, que acho que a principal diferenciação que a gente tinha na GVT era serviço, qualidade de serviço. Perfeito. Mas você comentou agora de FutureCon, eu também tive na FutureCon, só na segunda-feira, na verdade, mas tinha um objetivo específico lá que, graças a Mayra, né? Muito obrigado, Mayra, cumprir, né, o objetivo nessa brincadeira aí e tal, mas alguém que encontrei lá também, da GVT, que eu não lembro quem é, que encontrei várias pessoas também, comentou comigo, cara, eu lembro de você entrando cantando numa convenção, eu falei, é verdade. Marcante demais, tinha essa né, também, né? Essa foi em Atibaia, eu acho, né? Não, se foi em Itapema. Não tenho ideia, cara. Foi Itapema que deu aquele rolo ainda, que mandaram embora, que brigaram no quarto. Isso é outra coisa que também ninguém esquece. Mandaram os caras embora. Cara, naquela época você podia. Não era sempre eu, gente, que mandava os caras embora. Não, foi o Miguelzinho que mandou eu direto. Eu que fazia bagunça. O policial uma hora, sempre eu nessa brincadeira. E eu lembro que assim, eu estava contigo no quarto, deu uma confusão no outro dia. Fernando, você estava na confusão? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu não estava. Tinha o Biagio, trabalhava com a gente ainda. Que era grande viagem. Mas assim, e como que foi assim, a primeira experiência tua de trabalhar fora do país e começar a ter esse gosto para sair? Cara, assim, pra ser bem honesto, minha primeira experiência internacional foi quando me formei. Exatamente quando me formei. Eu me formei na PUC no ano de 2000, então 99 foi o último ano, né? A formatura foi em março de 2000. Em janeiro de 2000 eu entrei numa empresa chamada Alonet, que ela foi a primeira provedora de voz sobre IP do Brasil. Ela trabalhava com um fornecedor chamada Clarent, que ficava na Califórnia, né? E, cara, eu tinha inglês meia boca, a verdade é essa. Eu achava que eu falava bem inglês pra caramba. Não falava. O inglês é o WhatsApp aqui, né? certeza que o meu inglês era bom pra caramba, assim, né? E vendia ideia, acho que eu sou meio bom vendedor, talvez, né? Vendia a ideia de que eu falava inglês bem e tal. Tecnicamente eu conhecia da área de redes, né? E precisava mandar alguém para o fornecedor, na Clarent, nos Estados Unidos, para fazer 6 cursos, na verdade, né? Eu acabei convencendo os caras que eu era bom pra caramba e acabei indo para lá. Eu fui em 2000 para Califórnia, passei, não sei se foi 2 meses, uma coisa assim, algo em torno de 2 meses lá, na verdade. Um treinamento em torno do outro. Primeiro que eu melhorei meu inglês pra caramba. Sim, né? Porque, obviamente... De estar ali, né? Eu achava que estava bem pra caramba. Primeira experiência, cheguei lá no Burger King, o cara, for here, for go. Eu falei, querendo dizer com esse negócio? Number one. E depois eu me ferrei de novo em 2014, quando eu fui aí definitivamente, primeiro para Irlanda e depois para Inglaterra, na verdade, né? Que daí o for here, for go não funciona, né? É take away. Lá é diferente. Pô, eu falei, mudou de novo. Entendeu? Mas assim, lá foi a primeira experiência, na verdade, que eu acabei fazendo todos os treinamentos. Depois eu vim para cá para fazer a implantação dessa rede, na verdade, de voz sobre IP e tudo aqui, e dar o treinamento para todos os pessoais, para toda pessoa de pré-vendas e pessoal comercial dessa empresa. Teoricamente, traduzir tudo que aprendeu em inglês lá para português para poder ensinar aqui. Exatamente. Então foi um misto, na verdade, assim, de primeira experiência internacional, aprendendo uma coisa, tendo que comunicar e traduzir ela em linguagem que fosse entendível, né? Porque não é só pré-venda, tinha pessoal comercial. Sim, não que é o principal, tecnicamente nessa brincadeira. Então foi muito gratificante, né? Primeira experiência de trazer as informações, segunda de converter e ensinar os outros, né? Primeira experiência também ensinando alguém, né? Então, bem cedo, na verdade, né? Recém-formado, achava que já sabia muito. Mas ali você já assumiu o cargo de gestão já nessa época já? Eu era, na verdade, sim. Eu entrei como consultor de pré-vendas e depois eu virei supervisor, na verdade, que era o primeiro cargo de gestor da região sul, né? Então eu já recém-formado, já tive minha primeira experiência com gestão, na verdade, minha experiência com os problemas da gestão, né? Sim. Ainda mais ali em 2011, aqui assim, o pessoal saía da faculdade já para isso, né? Assumir já um cargo de gestão, normalmente você saía já. Hoje em dia é mais tranquilo, todo mundo tem acesso à faculdade, tem várias formas, 2000 ali, só quem realmente entrava na faculdade. As provas não era faz a prova, paga e faz, né? Era mais complicado. Tinha que estudar um pouquinho mais. Na verdade, quando eu fiz a minha engenharia, na verdade, você tinha 3 opções. Né? Era Federal, Cefet e a PUC. Né? Eu, obviamente, não tive capacidade de passar nem na Federal, nem no Cefet, passei na PUC, que era a terceira opção. Mas foi muito gratificante porque os professores da PUC eram os mesmos do Cefet. Sim. Então, assim, o nível de ensino, cara, era fantástico. Né? Você tinha o mesmo nível de esforço de um Cefet, né?
E o nível de esforço adicional pagando a mensalidade, né? Que era caro pra caramba, né? Na verdade. E assim, Bruscato, né? Aí nessa questão você começou a aprender inglês ali. Hoje você fala 4 idiomas. Hoje você tá com francês e espanhol ainda no currículo aí, porque rodando o mundo todo. Bom, e os idiomas foi mais ou menos assim, né? Eu comecei a fazer inglês aqui. Né? Na verdade, eu fiz minha infância e tal, né? Mas eu comecei a fazer durante a faculdade, né? Eu, honestamente, que eu tinha certeza que não era pra mim. Cara, eu não vou aprender nunca esse negócio. Eu penso assim até hoje. Eu não vou aprender nunca esse negócio. Tá? Falei, cara, você vai vendo, você vai enrolando, não sei o quê. Tá? Quando eu falei que eu falava inglês e fui pra Califórnia, não falava nada. Assim, eu achava que eu falava e fui descobrir que eu não falava. Lá. Onde eu tinha que fazer as coisas acontecerem. Né? Essa brincadeira. Mas assim, efetivamente acabei aprendendo inglês, acabei trabalhando bastante. Aí, dentro das minhas transições, né, quando eu saí da Lonet, eu fui para Brasil Telecom, na verdade. Né? Aí era um cargo muito técnico, na verdade. Eu era engenheiro de NOC. Sim, né? ali. Trabalhava nessa parte. Pessoal da IM ali. Exatamente. E eventualmente, na verdade, eu acabei sendo transferido para a área comercial. Até foi uma história engraçada, né? Porque eu comecei. Essa transferência foi mais ou menos assim. Eu já vou voltar para o idioma, tá? Sim. Mas a transferência foi mais ou menos assim. Começou a dar pau num produto que a gente tinha, que era uma rede MPLS chamada Vetor. Né? Eu, como era um cara técnico que sabia falar com o cliente, né? Fui escolhido para visitar cliente e pegar bucha, né? Resolver os problemas dos clientes. Aí vem a agenda aí. E acabei sendo convidado para ir para o comercial justamente pela característica de conseguir endereçar os problemas dos clientes de forma legal, assim. E conhecendo tecnicamente. E trazer o que a gente faz de, sei lá, hoje a gente chama de customer success, alguma coisa assim, né? E nessa brincadeira eu acabei saindo dali, sendo convidado para trabalhar numa empresa internacional, onde eu fiquei uns 2 meses só, e fui para Kraft Foods, na sequência. Pá. Foi uma emendando na outra, né? Exatamente. Aí na Kraft, cara, pô, meu chefe lá, tinha muita gente em inglês, que tinha que falar inglês, não sei o que ali, pô, resolveu a parte de inglês, né? Sim. Só que eu gerenciava um time que estava na América Latina. Eu comecei com um time no Brasil, de repente tinha um time na América Latina. Pô, só falar espanhol, velho. Obrigatório, só né? falar espanhol. Aí eu falei, putz, eu nunca gostei de espanhol, sempre achei que espanhol é uma língua feia, na verdade. Né? Cara, eu acho ela romântica. Eita, eu achava feia. Eu achava feia, né? E, bom, de qualquer maneira, assim, eu acabei descobrindo um cursinho de 1 mês de intensivo, cara, no... Como é que era o nome? Eu acho que era Instituto Brasil-Argentina, qualquer coisa do gênero, assim, não sei. Mas eu sei que eu fiz um curso todos os dias, né? Um professor argentino e um professor uruguaio, né? E, pô, aí deslanchei espanhol, cara. Hoje, na verdade, a língua que eu mais falo, cara, depois de inglês, é espanhol. Eu falo mais espanhol que português. É porque tá toda a América Latina. Toda a América Latina, Espanha e tudo mais, né? Assim, hoje, então, pra você ver, na verdade, né? Bom, a gente já vai continuando e eu te conto a abrangência da brincadeira, né? E assim, tranquilo. Passando a vida, acabei chegando na Atos, né? E Atos, o meu relacionamento, na verdade, era na França, né? O meu chefe ficava na França. Tá, eu fui pra França, tal, 1, 2 vezes ali, e falei, ó, você vai falando inglês, cara, tá assim, os caras falam inglês com você, inglês do francês é meio macarrônico, e daqui a pouco, quando eles não querem que você entenda, eles começam a falar em francês. Eu falei, cara, meio pegadinha, né? Pro meu lado. Vou pegar uns livros em francês e começar a ler esse negócio. Aí eu me inscrevi, na verdade, eu não lembro, de uma escola aqui qualquer, assim, mas era ruim pra burro. Daí o professor falava muito bem, né? Eu perguntei pra ele, nossa, quanto tempo você morou na França? Não, eu nunca morei na França. Eu falei, oi? Quê? Não, eu fiz, na verdade, o Centro Europeu, cara, francês. Cara, no outro dia, velho, Tava no Centro eu tirei Europeu, minha matrícula dessa escola e fui no Centro Europeu fazer, porque eu nunca tinha estado na França falando um francês maravilhoso, pô. E comecei a fazer o Centro Europeu. Então, eu comecei aprendendo francês no Centro Europeu, mas eu, na verdade, aprendi mesmo efetivamente, faz uns 2 anos. Você tá lá na Europa agora. Porque nesse momento eu tava na BMC, eu era responsável por França, né? Assim, pô, então eu resolvi fazer, eu fazia aula todo dia com uma professora nativa em francês, 1 hora por dia, tal de francês, e daí desenrolei. Daí vai beleza, né? Então aí chegou espanhol, francês e inglês, né? Eu também falo um pouco de italiano, pra ser bem honesto. Então, mas é que você tem a raiz italiana, né? Tem a raiz italiana, assim, tenho clientes na Itália, assim, mas eu confundo muito italiano com o espanhol. Então eu prefiro, é até engraçado, geralmente os caras falam em italiano, eu escuto tudo e respondo em inglês, certinho. O cara fala, pô, você entende? Eu falei, entendo, mas... Não tenho vocabulário para falar contigo. Eu até tenho vocabulário, mas assim, na hora eu misturo em espanhol, misturo português, então fica tão feio. Mas eu acho legal uma coisa assim, que nem eu, quando eu fui para os Estados Unidos. Cara, você falar um inglês mal falado, o cara, ele fala assim, beleza, ele tá se esforçando para falar comigo. É isso. Então você matou a charada, né? Então quando eu vou falar com italiano, geralmente eu começo, cara, alguma coisa em italiano, falo um pouco, não sei o quê, e puff pro inglês. Aí vambora. Aí o cara toca legal ali. Toca a bola legal. Mas assim, isso me deu uma vantagem. Então, a gente está comentando aqui de carreira, mas quais são as vantagens, na verdade, que a gente tem com isso, né? Primeiro, não foi nada sem esforço, né? Cara, é difícil pra caramba, cara, falar outro idioma, cara. Difícil pra caramba aprender. E tem que botar esforço pra caramba. Principalmente quando você aprende velho. Sim. Uma coisa foi aprender, cara, lá assim na adolescência. Jogando videogame, vendo as coisas. Indo pra
sei lá, com 20 e poucos anos indo para Califórnia, tal. Uma coisa foi isso, né? Outra coisa foi aprender, cara, inglês, cara, francês com 40 anos, cara. E até mudar o inglês agora para o inglês britânico, né? Que você tava com o inglês totalmente velho, americano. Quando eu cheguei na Irlanda, eu tinha certeza que não falava inglês. Nem eles falavam inglês, porque não, eles também não falam inglês, não. Eles falam outra coisa que... É um dialeto diferente. Assim, a grande vantagem é que hoje você acaba tendo uma visão, assim, multicultural, né? Porque não é só o idioma, cara. É diferença cultural, elas são muito diferentes. Sim. Você tratar com um americano, tratar com um inglês é uma coisa. Tratar com um indiano é totalmente outra. Tratar com um cara lá da Ásia, cara, é completamente diferente. Até uma das perguntas que eu tenho depois de você sobre gestão, que é como fazer gestão disso, dessas tipologias, dessas etnias diferentes, e acabar... É uma coisa que, assim, eu não sei se tem como ensinar de forma estruturada. Você vai aprendendo conforme você vai passando com a sua experiência, né? Mas ela é uma coisa muito gratificante, você entender as diferentes nuances, na verdade, das coisas, né? Então, assim, bom, resultado, eu de cara estou com muita sorte, né? Porque, veja, hoje eu sou funcionário da Park Place, né? Park Place, que tem a Intuit Software, que é dona do Intuit Software, nessa brincadeira, né? Mas eu sou responsável pelo Intuit Software na América Latina inteira. E aí eu pego países como Espanha, Portugal, Itália, França, Luxemburgo, Bélgica, Suíça, e eu acho que é isso, na verdade. Esses são os países que eu estou, né? De cara é o seguinte, né? Veja, a gente trabalha cross, assim, com o pessoal de vendas. A parte que a gente tem estrutura no Brasil, a gente tem uma diretora no Brasil que responde para um vice-presidente que fica em Buenos Aires, que responde para um VP da região inteira que fica no Uruguai. Esse cara responde pro Veda, que fica, na verdade, nos Estados Unidos, que é chefe do meu chefe. Então, o meu chefe, na verdade, é par do Christian, que fica aqui na América Latina, né? Então, eu, na verdade, trabalho cross com todos esses vice-presidentes dessa área e com os diretores dos países, né, onde eu trabalho, né, nessa brincadeira. Legal. Até assim, você falando assim, é muito, muito similar à minha história da entrada no comercial, né? Porque você lembra disso. Eu era da área técnica, trabalhava com o Rubira. Lembro, o Rubira lá chegou, olhou assim e falou: Cara, você tá fazendo o que aqui, velho? Você briga com todo mundo aqui da área técnica, você quer entregar, você briga com o vendedor, você vai lá na sala, não sei do que. E eu falei: Cara, mas é que dá pra entregar um produto melhor, a gente mesmo estando aqui. Então tá bom, passou acho que uns 3 meses e ele falou assim: Ó, tem uma oportunidade pra você lá, você vai fazer uma entrevista com a Daniela. Lembra da Dani? Lembro, pô. Acho que a Dani estava abaixo de você nessa época. Acho que tava. Aí eu fui fazer entrevista com a Dani, cheguei ela nessa... era coordenadora de gestão nessa época. Ela é a única coordenadora que respondia para mim, o resto eram dos gerentes, é verdade. Do pós-venda, ativação ali. Ah, você vai trabalhar comigo? Daí eu cheguei lá para fazer entrevista com ela, né? Saindo da área técnica, todo mulambento lá, camisetinha na GVT, bota uma camisa, um blazer. Cheguei, sentei na frente dela e falei assim: Eu vim fazer entrevista sobre a vaga de pós-venda que me candidatei. Ela, aham. Falei: Você tem alguma pergunta? Ela, não. Falei: Por que não? Não, porque você vai vir de qualquer jeito. O Rubira já falou que você vai ter que vir. Falei: Pô, a entrevista mais fácil da minha vida. Já estava pré-acordada, assim. Não, mas então, acho que é legal a gente até comentar sobre isso, porque, na verdade, essa decisão não veio exatamente do Rubira e dela. É que ele era o meu gestor ali, né? Veio da gente, na verdade, porque a gente tem... Aí talvez seja uma coisa que eu tenho, na verdade, né? Eu tenho certeza que não só eu, mas na época o Miguel tinha, o Alcides tinha, e todo mundo tinha também, assim, de falar assim, cara, vamos tentar primeiro observar as coisas do seu ponto de vista macro. A gente usa estatística para isso, efetivamente. Tá? Curva normal, melhor esquema desse, cara. Você sabe, você conhece muito bem, você trabalhou com gestão comigo, sabe bem que, ó, primeiro estatística, depois comportamento. Sim. Mas a gente cruza os dois e consegue chegar numa equação interessante, né? Mas a gente tenta usar ao nosso favor, na verdade, metodologia e estatística, né? Então, veja, quando a gente consegue enxergar alguém que tem um potencial legal numa outra área, que o cara tá perdendo lá, a gente vai atrás, cara. Sim. Eu tô fazendo exatamente isso agora, né? Agora. Eu fui lá conversar com a Micaela, com a diretora, falei: Cara, tem um fulano de tal. Ela falou: Não tira esse cara daqui. Eu falei: Não, vamos conversar. Vamos usar juntos. Então, é muito legal que eu fui pra lá e lá eu deslanchei realmente dentro da GVT ali, graças a vocês ali. E daí tive a experiência de estar contigo, até o Davis ficava bravo, porque o Davis era meu gestor direto em São Paulo, e você sentava ali, eu acabava falando mais com você, ele: Pô, você tá cruzando e Aí você um dia você falou: Cara, ele tá aqui, tá olhando na minha frente, eu vou mandar pra você mandar pra ele e a gente já resolve aqui. Tem uma coisa que eu nunca acreditei, na verdade, é a hierarquia, né? Eu acho que, assim, hierarquia é uma coisa que tem que existir pelo no mútuo, né? Vamos dizer assim, né? Eu respeito, né? Processo. Existe um processo e tudo mais, obviamente, né? Eu não vou, aspas, passar por cima do meu gerente, do meu gestor, seja lá quem ele for nessa brincadeira, né? Porque é uma coisa assim. Mas eu não vejo problema nenhum em falar com o cara lá na frente. Sim. Aliás, eu acho que tem que falar com o cara lá na frente. E se você lembra bem, a gente tinha um time de, sei lá, 300, 400 pessoas, não tá vendo? Até hoje o Juan, vice-presidente, continua falando com o cara lá da ponta. E lá, tem que falar. Ele vai lá mesmo, cara, o que você está fazendo aqui? Eu quero saber o que você está fazendo. Tem que falar, cara, porque é ali que você consegue enxergar exatamente como as coisas estão, como é que elas estão funcionando, qual é o ponto de vista, o cara que está bem, o cara que performa bem, o cara que está ali só para bater papo.
consegue entender algumas ideias que a gente não consegue ter visibilidade se você estiver lá no seu, né? No no seu lugarzinho no céu lá, no né? aquarinho, né? No seu aquarinho, exatamente, né? Então, mas é até uma questão que eu coloco assim, como que você enxerga a liderança em ambientes multidisciplinares, multiculturais, assim? Porque você acaba passando de áreas, até falando com outras áreas, é o que a gente tinha muito, eu brinco muito, e daí eu tive essa quebra de paradigma e coisa quando eu fui para a Liga. Perfeito. Porque eu chego na Liga, trabalhei na LGBT, fui empreender um pouco, vender cosmético, como todo mundo sabe, e vou para o Algar, já como comercial, vendas, né? E tô lá no Algar também, era o mesmo formato. A gente já tinha, eu acho que é muito claro, assim, ali no GVT, e eu aprendi com vocês isso, a gente tinha que ter um propósito. O propósito vinha do Amos muito claro para todo mundo, toda organização. Então, assim, o diretor de comercial, o diretor técnico, o diretor de processo sabia qual é o propósito. E sabia passar isso para baixo. Então, assim, não existia esse negócio, vou passar por cima do Bruscato, todo mundo sabia o que tinha que ser feito para entregar para o cliente. Aí você chega numa empresa assim, não, porque? Falei, cara, preciso resolver um problema, vender um contrato, tá parado, tá bom, passa para mim. Aí passou 1 mês, 2 meses, nada. Aí um dia eu falei, onde é que tá parado esse negócio? Aí eu vou na logística, vou na engenharia, vou lá no jurídico, tava parado no jurídico um contrato. Tá bom. Aí eu chego no jurídico, eu volto, tem uma advertência na minha mesa. Falei, por quê? Porque você não pode falar com o gerente. Como assim? Você não, porque você foi falar direto com o gerente do jurídico, ele veio reclamar para nós aqui, você não pode, você tem que falar comigo. Extremamente hierarquizado. Eu falei, cara, foi 2 meses parado, a gente tá perdendo faturamento de 40 mil por mês por causa disso. Aí só que nesse meio tempo aí é aquele negócio, né, que a gente sempre rodava em todas as áreas. Eu, no meu lugar, te daria um prêmio. Você sabe disso. Então, mas o legal foi isso. Aí eu rodava em todas as áreas ali, né? E daí eu ficava muito próximo do marketing, comercial marketing ali, eventos, cliente. Perfeito. E eu ia muito para a arena, para os jogos da arena. E nisso eu fiz uma parceria, uma aproximação muito grande com quem? Com o Ender, que era o presidente da empresa. Pronto. Aí tá, um dia eu tô falando com o Ender, bababá, daí falei, cara, a gente tá perdendo faturamento de 40 mil por mês. Ele, como assim? Porque o negócio tá parado lá que não compra, por causa de um contrato. Cara, 1 semana resolveu. Vendemos, instalamos, aí depois veio o comunicado do cliente agradecendo. E daí, aí sim, meu gestor que deu, ele falou assim, cara, desculpa, eu fiz errado. Cara, isso chama-se atitude, né? Deixa eu te contar uma história de atitude que tem a ver, na verdade, com a Parkplace Intuit, na verdade. Né? Quando eu fui para Inglaterra, na verdade, a história foi, eu fui mandado embora da Mandic, tal, a gente tinha vendido a Mandic lá para a Intel e tudo mais, né? A gente foi esse negócio. Eu aproveitei aquele negócio e falei, agora é a hora de sair fora. Então, eu fui lá para Irlanda tentar procurar emprego. Graças ao Jaca, na verdade, e a Lu, que me estenderam, falaram, vem para casa, fica um tempo, dá uma olhada. Obrigado, Jaca, obrigado, Lu, né? Porque, fui lá, comecei a procurar, tal. Eu levei 7 meses para arrumar um emprego. Foi um inferno, na verdade, essa época, até porque eu achava primeiro que eu não falava inglês direito, depois eu achava... E eu falava, na verdade. Né? Depois eu não servia. Não servia. Aí descobri que, na verdade, um monte de coisas eu recebia que era overqualified, né? Era super qualificado, né? E eu achava que era mentira dos caras, mas na verdade, sim, é. Porque os caras, na verdade, assim, eles seguem uma carreira que eles, eles fazem aquilo o resto da vida, né? Eu entrei como, né? Comecei como engenheiro de telecomunicações, fui trabalhar como engenheiro de redes, virei coordenador de service desk, virei gerente de infraestrutura de novo, fui para service delivery, fui para comercial, fui para pré-vendas, fui para pós-vendas, tal. Os caras falam, o cara sabe fazer tudo. Não é, né, cara? A gente, aqui brasileiro, né? Tem que fazer. Pegada, né, cara? Outra pegada. Você faz o que tem que ser feito. Sim. Você aprende o que tem que ser aprendido. E aí vai. Mas depois que eu acabei estruturando isso, a gente acabou indo para lá, tal, e resolvendo essa brincadeira, né? Eu comecei trabalhando numa empresa chamada Lobomantec, trabalhei por 1 ano e meio nessa empresa, tal, e, cara, eu tava assim, foi fantástico no começo, porque eu tava dentro de casa. E era primordial, porque eu só falava, eu falava inglês, o Lourenço e o Matheus falavam inglês, a minha esposa, a Dani, e a Bia não falavam nada de inglês. Então era primordial estar em casa para poder fazer. Então, as pessoas aprendiam, faziam as coisas acontecerem. Depois que tava todo mundo falando e se virando, cara, eu tô no exterior. Tô do lado de Londres, cara, que não tem experiência no escritório, peraí. Vou fazer o quê, né? Eu precisava achar alguma coisa, né? Eu fui atrás da Intuit. A Intuit ainda não tinha sido adquirida pela Parkplace, né? Ela foi adquirida pela Parkplace em 2019. Né? Fui lá, fiz entrevista, não sei o quê, com todo mundo, tal, e fiz entrevista lá com o presidente da empresa na época. Sim. Né? O cara gostou de mim, me deu o cartão dele. Beleza. Passou umas semanas, tal, não sei o quê, recebi a resposta do RH que, infelizmente não deu certo. Eu falei assim, mas não deu certo por quê, né? Não deu certo por quê? Não deu certo porque meu salário é muito alto? Não sei, eu tô afim de trabalhar no escritório, cara, eu abro mão, né? Não atendo as requisitos, a vaga. Não, parece que o diretor da área achou que o teu inglês é meio difícil de entender. Bom, deixa eu postar. O diretor, na verdade, hoje é meu pai, tá? Não vou nem falar o nome dele porque é meu pai nessa brincadeira. Mas a verdade é que eu adoro ele, na verdade, hoje inclusive, e tal, né? A gente tem um bom relacionamento e tudo mais e tal. E ele é o diretor hoje da área internacional dessa parte aí, né? E ele, na verdade, assim, ele é uma pessoa que tem um pouco mais de idade, tem a idade da minha mãe,
na verdade 70 e poucos anos aí e tal, então ele tem um pouco mais de dificuldade de entender o inglês que não seja exatamente inglês britânico. Uhum. Eu já me vi em várias situações, não só eu, como também o pessoal, outras pessoas, traduzindo inglês para ele, por exemplo. Falando inglês com o francês, eu não consigo entender o francês falando inglês para ele, né? Mas na época eu não conhecia, né? Então, eu pensei assim, bom, eu tenho duas opções, cara. Ou encarar e falar assim, pô, que pena que não deu e partir para a próxima, ou pegar o cartão do presidente e falar, vou ligar para ele, cara. Peguei Steve, tudo bem, tranquilo e tal. Olha, é uma pena que não deu certo. Por que não deu certo? Não, me falaram, na verdade, que o cara não entende inglês. Eu sou americano, entendo seu inglês? Como é que ele não entende inglês? Eu falei, não, deixa eu investigar o que aconteceu aqui, a gente conversa. Deu 2 dias lá, tá oferta de trabalho. Aqui, Toma, velho. O nome disso é atitude, gente. Sim. É a mesma coisa que você acabou de falar, entendeu? É atitude. Ou você foi lá e falou com o presidente lá da liga tal, e contou a história, porque assim, às vezes o cara não tem visibilidade do que está acontecendo. É isso que eu falo, tipo assim, não tinha esse negócio de estar próximo. E assim, eu não vejo problema nenhum nisso, né? Você vai ser um cara odiado. Pode ser, eu sou um cara que sou odiado. Muita gente, assim, sabe, pô, cara, pô, o Bruce Me ferrou. Não é, cara, entendeu? Eu tô tentando fazer o bem do negócio, o bem das coisas acontecerem e tudo mais. Né? Mas você é odiado e amado. Sim. Você tem os dois lados. Eu tenho certeza que, pô, eu até falando, vou falar com a Mara de novo. A Mara falou, você era brabo, chefe, não sei o quê. Mas eu aprendi muito. Pô, o brabo, na verdade, eu diria talvez fosse um pouco mais exigente. Mas sabe o que eu encarava muito, assim, nas pancadas que a gente levava ali? Era assim, Bruscato, tem que fazer isso. Você fala assim, tem certeza? Vai e faz. Avalia isso. Se der merda, você vai assumir a merda que você fez. Entendeu? Isso. Então, assim, a gente ia você variava todos os riscos. Cara, preciso pedir. Eu lembro uma vez, a gente teve, acho que uma campanha política. A gente tinha que instalar um link na praça e tinha que passar pelas árvores os cabos. Aí você mandou pro Rua, tem que fazer. Rua, não, tá fora do Brasil, tem que fazer. Rua, tem autorização todo mundo. Então faça. E o pessoal executou, aconteceu o comício, deu 2 horas depois, já estava tudo fora, tirado, realizado, e o pessoal, então, obrigado, acontecido. Às vezes tem que ser um pouco do processo, mas assim, eu acho que 2 coisas essenciais, na verdade, atitude. Sim. Número 2, relacionamento. Né? E número 3, entregas. Que a entrega é que te avaliza para ter relacionamentos bons e fazer as coisas acontecerem. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre fez. Você comentou agora há pouco de comunicação, né? Que todo mundo sabia o que tinha que fazer. Mas por quê? Eu vou te perguntar, por que todo mundo sabia o que tinha que fazer? Eu vejo muito assim, propósito e claro. Era muito claro para todo mundo o que tinha que ser feito, o processo é esse, e assim, precisamos executar. Cada um sabe o que tem que fazer, então faça a tua parte, o outro sabe o que tem que fazer, vai entregar. Vou te perguntar uma coisa, qual é a frequência que a gente tinha reuniões de gestão, coordenadores e gerentes? Semanalmente. Isso. Toda semana. E uma vez por mês, pelo menos, tinha... Total, geral. Era contigo, com todo o time e aquele negócio, né? Era eu que fazia a apresentação? Era você fazer a apresentação. E depois? E depois a gente, cada um apresentava só. Eu já sabia os números de vocês. Sim. Mas por que eu fazia vocês fazerem? Pra ficar alinhado. Você deve lembrar algum momento da vida a gente começou a fazer reunião em inglês. Eu peguei algumas vezes. Você já pegou essa? Peguei porque eu tava com o pessoal, com os clientes ferrados lá e... Lembra que tinha muita gente, muito fornecedor e tal. A gente tava bem na época que a Vivendi adquiriu e tudo mais. Eu falei, gente, assim, o gerente coordenador tem que saber pelo menos falar inglês, cara. Tem que saber pra entender o que os caras querem. Nos ler o que os caras estão mandando. Mínimo. Né? Assim, tipo, era uma coisa meio fora do padrão, assim, mas eu tenho certeza que forçava muita gente. Tinha muita gente do conforto, tinha gente que odiava. E é uma coisa assim que eu não vejo mais hoje nas operações. Eu passei pelas operações agora de 2 grandes empresas, que a gente tinha a recorrência, por exemplo, com o Verizon. Exatamente. Era internacional, tinha que dar os indicadores dos caras, atender necessidades dos caras. Inclusive, a gente está com uma solução agora que a gente está fazendo toda a questão de portal de chamado dos clientes. E uma das grandes sacadas que a gente tirou para vender essa solução para os caras é o quê? Aqui você tem todos os dados. Quem entrou, aonde parou, quanto tempo ficou parado, qual o cliente foi atendido, para você poder mostrar para esse para o teu cliente, cara, eu atendo a tua demanda. O teu problema está dentro interno, teu time não está fazendo a tua parte. Então, assim, o que você precisa para resolver? Então, você consegue... e assim, nessa questão, qual que é o segredo para liderar perfis tão diferentes? Cara, eu lembro que a gente tinha 3 perfis bem diferentes. Pesuto, Davidson e Biagio. Ali você tem 3 perfis assim, completamente diferentes. Qual que é o segredo para montar um time vencedor com isso? A partir do momento que você tem 3 filhos, cara, você faz qualquer coisa. Porque os 3 filhos são criados do mesmo jeito, da mesma maneira, pelos mesmos pai e mãe, por tudo mais, são completamente diferentes. Então, assim, você começa a entender, na verdade, que cada um... Vamos lá, vou falar de filho, porque acho que filho extrapola e chega exatamente ali, né? Sim. Você ama, cara, os 3 de igualzinho, mas de maneiras diferentes. Você consegue entender isso? Porque assim, o que seria mais igual? Eu amo com a mesma intensidade, do mesmo jeito, tá? Mas o jeito que eu trato um é completamente diferente do jeito que eu trato outro. Porque a exigência de um é diferente. Isso em todos os pontos de vista, né? Vai falar de carinho, você vai falar da forma de tratar, da forma de falar. Com um você pode ser bem agressivo, o cara vai lá. Com outro, se você for agressivo, chora.
A gente tinha alguns exemplos na minha equipe, assim, né? Chora. Quase apanhava das meninas. Entendeu? Tem outros que você falar, se for muito mole, o cara não faz nada. Você tem que meter a bala. Se você falar outro grosso com o cara desabe e não faz nada. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você não, eu vou te relembrar primeiro, mas assim, cada vez que a gente começou a falar de gestão, né, a primeira coisa que eu falava é que a coisa mais importante são as pessoas. Sim. Estou equivocado? Não. Não. E aí, quando eu falava de pessoas, eu falava assim, bom, eu queria fazer um assessment das pessoas. Tá? E se você lembrasse, se você lembra bem, na verdade, a gente sempre fez da seguinte maneira, de uma forma bem estruturada, com um framework estruturado, onde você olhava comportamentos e você olhava perfil técnico. Sim. Né? Perfil técnico para aquela função que ele estava exercendo. Atividade. Então, assim, o básico, na verdade, é saber quais são as responsabilidades daquela função, o que ele tem que entregar. Descrevia tudo isso, né? Que você... Era assim, a gente tinha um trabalho do caramba fazer isso. Descrevia tudo. E a gente fazia um por um da organização inteira. Eu, pessoalmente, queria verificar um por um e depois ia conversar com as pessoas. Era o nosso DNA que a gente chamava, né? Exatamente. E depois a gente pegava e plotava esse cara, né? Então a gente via comportamentos e via a parte técnica, né? E quando a gente falou essa brincadeira, né? Então a gente começava a olhar assim, tá, deixa eu olhar esses comportamentos e tal. Quando o cara estava fora da curva, ou tipo, na parte assim, inferior ali, da curva normal. Nos quadrantes. Isso daqui, né? Na parte normal da curva, assim. Era um cara que potencialmente para mim tinha que ir embora. E eu sempre falei assim, demita o cara. Não fica o cara, ajuda a pessoa e demita ela. Por quê? O cara para estar naquela parte da curva, ali assim, ele tinha que estar com um comportamento desalinhado com a organização e com skills completamente desalinhados com a organização. Aí não tem entrega. Porque assim, se o cara tem skills que não estão combinando com aquela função, ele pode ser realocado dentro da organização em skills que combinem com ele. Sim. O cara tem skills assim, fantásticos de gestão de projeto, tá no lugar errado, mas o cara tem um comportamento, ele tem a cultura da empresa e tudo mais, vamos achar um trabalho para o cara em outra área. Agora, o cara que não combina com a organização, que ele reclama da organização, que ele acha que aquilo lá tá um inferno, não sei o quê, é melhor estar com o cara fora. Passei por esse problema no final de semana no meu condomínio. Que a menina da limpeza estava reclamando de limpar o condomínio. Mas, cara, ela foi contratada para isso. De novo. Tipo, de novo, assim. Aí pode buscar o seu lugar, olha só. Acho que o mundo é grande demais para você poder. E eu acho que a gente tem, como gestor, obrigação de ajudar essas pessoas. Sim. Se você lembrar bem, a gente tinha 4 quadrantes. Então, esse quadrante do cara ser mandado embora é assim, realmente a gente já olhou, cara, o cara não tem o comportamento que a gente espera. E o comportamento não quer dizer que o cara seja um bagunceiro, né? Não. Quer dizer assim, ele tem valores que são diferentes dos valores que a gente preza dentro da empresa. Desalinhou totalmente, Desalinhou totalmente, né? Não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa ruim, quer dizer só que ela não está alinhada com aquele compromisso. Sim. Número 2, se os skills técnicos dela também não estão, beleza. Agora, se o cara tem skills técnicos fantásticos e um comportamento ruim, cara, vamos tentar ajudar o cara, mas assim, é por pouco tempo. Sim. Porque o problema é comportamento. É muito mais fácil você treinar a parte técnica. A parte técnica você paga curso, cara, você dá por graduação. Você... Mas é o que eu digo, entendeu? O cara perdeu o propósito do negócio. Agora, se o cara não tem propósito, não tem vontade de fazer, cara, o cara tá lá te atrapalhando. Sim. Atrapalhando e contaminando os outros. Lembra-se que precisa somente uma laranja podre para contaminar todo o resto. Então tira ela dali. Eu lembro que, assim, eu fiz uma demissão, você já tinha saído, que foi a Samantha. Tá. A Samantha era assim, ela veio do back-office pra gente ali, pra trabalhar com ativação e vai, era devorar todo mundo. No primeiro 6 meses, aí depois os outros 6 meses, depois que teve aquele fatalidade da Marilza ainda, cara, a menina desengolou assim, largou, daí começou a namorar com, inclusive morreu o esposo dela esse tempo atrás, que jogava pôquer e queria viajar com o cara com pôquer. E daí ela chegava atrasado, aí o cara jogava pôquer até madrugada, ficava, aí chegava ali, aí começou, aí nós tínhamos, né? Eu tinha 8 mulheres, ficavam TPMs todas juntas. Você falava com uma mais alto, pronto. As outras choravam porque emendava. Então, quantas vezes a Débora chegava assim, cara, o que você falou? Falei, por quê? Porque ela tá chorando. Eu falei, não falei nada. Aí a Débora ia lá, a gente tinha muito isso, né? Quem que é o sênior? O que o sênior faz? O que o pleno faz? O que o júnior faz? Então a gente tinha muito essa de passar a responsabilidade pro sênior um pouquinho também, ajudar na gestão, porque estava muito mais próximo do dia a dia. E daí eu cheguei pra Samantha um dia e falei, cara, a gente já fez isso, mudou aqui, te colocou para cuidar de outras coisas, não vai. O que você quer? Ela, não, tudo bem. Falei assim, a gente vai demitir você. Ela, eu sei. Ela sabia que ia ser demitida. E passou-se quase um ano depois, eu encontro a Samantha num restaurante, abriu um bar em Curitiba, se achou na vida, foi virar assadora de carne defumada. Aí, e ela fala assim, cara, se você não tivesse mandado embora, eu nunca ia ter feito o curso, nem ter me achado no que eu gosto de fazer na vida. Mas não precisa ir muito longe, cara. Eu depois que mudei para Inglaterra, né? Assim, o meu irmão do meio, nós somos em 4 irmãos, eu sou mais velho, né? Ele foi lá, na verdade, visitar. Ele estava meio desiludido. Ele é biólogo, ele é mestre em entomologia forense e tal. Aí ele estava começando um doutorado ou alguma coisa do gênero e dava aula aqui. Né?
Tava desiludido com a vida. Foi visitar a gente lá, bater um papo, não sei o quê, cara. Aí ele saiu com meu filho para ver, acabou arrumando emprego de chefe num restaurante, na verdade lavador de prato inicialmente. De mestre em biologia no Brasil, na Estátua, na Inglaterra, lavando prato. Acabou, né? Pô, começou a lavar prato, não sei o quê, daí foi promovido e tal. Hoje ele é chefe de um restaurante italiano lá. Ele jogou a diplominha dele no lixo, o cara feliz da vida. Ele tem uma vida lá como chefe, é cozinheiro, né? Cozinheiro de um restaurante Trabalha italiano. 14 horas por dia. Trabalha 14 horas por dia, mas viaja, cara, quando ele quiser, faz o que ele quer, tem uma vida excelente que ele não tinha aqui e tal, entendeu? E assim, dando nem aí pra status. Eu mesmo, cara, entendeu? Aqui eu era diretor comercial, respondia pro presidente, não sei o quê. Lá eu sou vendedor, velho. Até tive a oportunidade de virar assim, não quero, cara, porque assim, o que eu tô fazendo é uma coisa que eu gosto e faço muito bem feito. Tem uma abrangência interessante, assim, na verdade, do seu ponto de vista, e consigo fazer um diferencial muito bom. Mas é que é um ponto diferente do vendedor, né? Hoje você vende uma solução, que a gente vai falar agora, cara, que assim, você tem que abranger todo mundo. É fácil. Você tá entre o CEO, você tá entre o CIO. Mas é assim, entendeu? Eu conheço muita gente que, putz, posso colocar um vice-presidente no cargo? Não tô nem aí, velho. Eu sou vendedor. Quanto vai me pagar? Vendedor. Tô feliz com isso, entendeu? Até assim, até eu pulei essa pergunta ali, eu ia perguntar pra você, aonde que venda já te levou? Onde eu tô hoje, cara. Eu nunca tive melhor na minha vida. Em todos os sentidos, na verdade, né? Acho que assim, a vendas, ela abre uma série de caminhos, né? Entendeu? A vendas, ela é uma forma muito... Cara, eu vou contar uma coisa pra você, cara, que pouca gente sabe, mas eu com 17, 18 anos, eu tinha vergonha de pegar o telefone e ligar pra pedir uma pizza, cara, porque eu não queria falar com o atendente, cara. Você sabe mais ou menos com quem que o tio falou, gente. Quem quiser. É deixar falar. Língua, deixar falar, ele falar. Se posso responder, tá ferrado. Marca a reunião que eu resolvo. É assim. É isso aí. Marca a reunião que eu resolvo. Né? A história é, se você tiver... Porque assim, qual é o marca a reunião que eu resolvo? O marca a reunião, ele te dá a oportunidade de você olhar no olho da pessoa, entendeu? E realmente entender onde que estão as dores. Porque assim, eu hoje, cara, eu posso até falar que eu sou vendedor, mas o que eu faço de verdade é eu sou resolutor de problemas. Sim. Eu resolvo problemas. Acho a solução para tudo, na verdade, dentro do que está no escopo, né? Às vezes fora. Às vezes fora, porque assim, existem coisas e coisas, né? Se eu falar assim, só de repente no âmbito da ferramenta que eu vendo e tudo mais, e ficar naquele quadradinho, eu não vou fazer nada diferente do que todo mundo faz. Sim. Entendeu? Eu vou um pouco mais além. Tá? Eu integro, na verdade, eu faço parte integrante dos times dos meus clientes. Tá? Eu me ponho dessa maneira, eu me coloco dessa maneira. E dessa maneira, assim, eu falando, qual é o nosso problema? Não tem o meu problema. Qual é o nosso problema? Como é que eu tenho que resolver isso? Mas eu preciso integrar com fulano, putz, bota o cara no circuito e vou resolver com você. Sendo minha função ou não sendo minha função. Isso tem me levado, cara, assim, a lugares muito interessantes, né? Eu hoje trabalho, eu tenho essas responsabilidades, agora que eu acabei de falar, com a América Latina e com esses países da Europa. Globais, praticamente. Mas assim, eu estou agora, por exemplo, o British Telecom é meu cliente, está na Inglaterra, não é meu cliente, mas eu estou conversando com o cara para fazer umas coisas lá, porque o cara confia em mim. Sim. Eu acabei de sair, eu falei para vocês de manhã, numa reunião com a STC, que é uma operadora da Arábia Saudita, né? Eu também fiz um projeto com os caras em 2018, não sou responsável, mas os caras comentaram sobre mim, o vendedor hoje da área falou assim, pô, será que é o Mansur, né? Falou, será que você poderia participar? Eu participei da reunião, falei com ele, eu não tenho nada a ver, mas eu vou ajudar ele num planejamento de uma migração que ele tem que fazer, porque ele confia em mim. Sim. Tá? Eu estou indo para Singapura em 3 semanas, tá? Vou encontrar seguramente com o Ian, da UOB, que é o maior banco da Ásia, que eu já implementei para ele, e a conversa mesmo, a conta não é mais minha, entendeu? Mas o cara tem um relacionamento, tem tudo, tal. Eu tenho certeza que eu vou ajudar o Darren, que é o vendedor, a vender alguma coisa, indiretamente. Entendeu? Mas aí é aquela questão, né? Você tá vendo, você engloba a empresa em você, independente se tá na tua casa, cara, vai trazer negócio, vai fazer as coisas. Eu costumo me apaixonar pela empresa. Então, assim, se hoje a Parkplace para mim é a melhor empresa do mundo, cara, a ferramenta que eu vendo é a melhor do mundo. E falando nisso, ela vai ser. E falando nisso, conta o que é a Intuit, o que é a Parkplace, como é que a gente está no Brasil, a gente está chegando forte com a Intuit aqui no Brasil, você está cada vez mais vezes aqui, como você falou, já trazer a operação para cá, pensando já em ampliar essa estrutura, porque tem mercado para isso. Tem mercado para isso. Então, vamos começar falando da Parkplace. A Parkplace, na verdade, ela é a maior empresa do mundo do que eles chamam de TPM, né? Third Party Maintenance. Né? Third Party Maintenance, basicamente, é conceito. Ela pega, por exemplo, qualquer tipo de equipamento, de infraestrutura, né? Que está, por exemplo, no final da garantia, e ela estende essa garantia. Ela, na verdade, ela faz todo o suporte de hardware a servidores, storage e tudo mais. Então, a gente tem estoques no mundo inteiro, cara. Aí, eu não vou saber quantos estoques, assim, mas a gente suporta mais de 100 mil data centers únicos, entidades data center no mundo inteiro. São mais de 3 mil clientes e tudo mais, né? Na América Latina, que a gente tem uma estrutura bem grande, eu não lembro, acho que são 84 centros de distribuição, eu posso estar enganado, porque eu já não lembro direito, mas eu sei que tem centro de reposição de peças no mundo todo, tem um monte de field service e tudo mais.
Mas aí ele entra como locação dos equipamentos que você Não, assume não, não, ou não, simplesmente não. a manutenção? Basicamente manutenção. A gente tem, na verdade, são 5 produtos, né? Um dos produtos, que é a Curvature, na verdade, ela faz venda de equipamentos usados e venda de equipamentos novos. Legal. Ela faz também venda dessa parte também, né? Mas, assim, o produto principal, na verdade, é esse. Né? Tem outro produto chamado Parkview, na verdade, e Managed Service. A gente faz toda a parte de serviços gerenciados e tudo mais para isso também, né? E daí tem o Intuit Software, né? Eu vou chegar no Intuit. Que é o bebezinho teu, né? Aí qual que é a história? A estrutura de TPM dessas outras ferramentas tem uma estrutura grande e regionalizada. Então, no Brasil, a gente tem um escritório em São Paulo, fica na Alameda Santos, que fica o pessoal de vendas e também algum pessoal técnico também, né? E a responsável é a Micaela, ela é a diretora do Brasil. Tem um escritório no Rio também, e a gente tem outras coisas, por exemplo, Brasília também e tudo mais, né? A gente fez duas aquisições, na verdade, ano passado. A primeira aquisição foi a da Unitec Rio, né, que nos possibilitou, na verdade, ter uma série de clientes, principalmente governo e tudo mais, né? Assim, Você tem uma parceria com eles, fez reunião com eles lá até, né? Exatamente. E a outra delas foi a aquisição do negócio da Fujitsu de storage aqui no Brasil. A gente adquiriu esses 2 negócios no Brasil. A Parkplace tem adquirido empresa assim, a rodo, né? Intuit foi uma das aquisições dela, na verdade, em 2019. Né? Eu tive a sorte, na verdade, de fazer a demonstração para o presidente, né, atual, na verdade, durante um evento, que foi que culminou na compra da Intuit. Isso em 2018, mais ou menos, e em 2019 eles fizeram a aquisição da empresa, né? Nessa brincadeira. Tá? Então, a Parkplace ela tem esses produtos todos, então ele tem um time assim, comercial grande e tal, né? Uma estrutura na América Latina grande o suficiente. São BUs separadas ou é uma coisa só? São BUs separadas. São BUs separadas, né? Então, meu chefe chama-se Kees Allen, ele responde diretamente para o Michael Veda, que é o CEO, que é o CSO, sei lá, CSO, alguma coisa assim, que responde para o John Stocker, presidente de vendas, né? Essa brincadeira. Então, o Christian, que é o cara da América Latina, né? Ele tem vice-presidentes, por exemplo, um deles é o Facundo, que fica na Argentina, e a Micaela responde para o Facundo. A Micaela responde para o Facundo, que responde para o Christian, que é parte do meu chefe. Né? Então, eu trabalho, na verdade, cross todos eles aqui nessa brincadeira. Aí, né? Então, eu não tenho time de vendas, eu sou o cara da América Latina, né? Mas eu trabalho de forma pareada com essas pessoas. Né? Então, elas não têm responsabilidade financeira com esse produto, né? Mas eu articulei um jeito de que, basicamente, assim, se eles indicaram negócio para mim e me colocaram no circuito, eles ganham comissão. Todo mundo gosta de dinheiro, então... né, acaba gerando leads para você aqui. Brincando, cara, assim, quando você pega todos os países que eu trabalho, eu tenho mais ou menos uns 400 vendedores trabalhando para mim no mundo inteiro, deixando eu fazer aquele trabalho do cirurgião, né? Eu faço todo o trabalho chato de vendas, eu vou lá e faço a parte que importa, né? O que me dá uma capilaridade e tudo mais, né? Os problemas desses são óbvios, né? Assim, então, para gerenciar minha agenda, você perguntou no começo, né? Basicamente, eu criei automações, né? Então, você sabe muito bem, você tem, por exemplo, um cartãozinho meu que você pode fazer por QR Code, fazer com NFC. Agora já faço com NFC, tem um chaveirinho aqui. Conecta. Assim, você conecta diretamente, vai na minha agenda lá, o que tiver livre você pode usar. Inclusive, eu copiei, tá? Pode mandar à vontade. Criei no Google lá uma agenda minha também automática, as pessoas entram via LinkedIn lá, clica lá e cria. É porque assim, hoje todos os clientes têm minha agenda, todos os vendedores têm minha agenda, então as reuniões vão populando, a minha agenda ela faz quando ela tá cheia, né? Então, basicamente, o que eu faço, né? Como eu moro na Inglaterra, eu deixo das minhas 9 até as 10 da manhã por horário de academia, não que eu vou fazer todo dia, que eu quase não faço, mas tá lá o horário. Vamos fazer esse negócio mudar, hein, Buscatão? Tá lá o horário. Ele emagreceu uns 20 quilos, cara, essa mudança pra lá. Horário, comida da Inglaterra é muito ruim, meu amigo. Muito ruim. Graças a Deus. Mas a Dani cozinha muito, que eu sei. Ela me botou na dieta. A Dani... ela entrou na dieta e me botou junto, né? Beijo, Dani. Saudade ainda de ir lá comer a comidinha sua. Anotado. Vai lá pra Inglaterra, né? Eu tenho que ir, né? Por favor. Então, assim, eu bloqueei minha agenda, aquilo lá. Aí minha agenda começa basicamente 10 horas da manhã e eu vou tranquilamente até meia-noite. É que lá o horário de lá é diferente também. Porque assim, na verdade, 10 horas da manhã tal, já é 11 horas da manhã na Espanha, na Itália, por aí vai. Então eu pego esse pedaço aí, né? Daí na Inglaterra também rola essa brincadeira, tal, quando chega umas, sei lá, meio-dia, 1h da tarde, mais ou menos. 1h da tarde começa Brasil. Aí a gente toca Brasil normal, assim, até 6, 7 horas da noite. Aí começa México, Colômbia e tudo mais. Então você vai até meia-noite. Até meia-noite. Então assim, eu tenho um compromisso pessoal. Eu boto na minha agenda, cara. Sim. Eu vou passear, boto na minha agenda. Porque... E fecha a agenda. E fecha a agenda, porque senão, cara, quando você vai ver, você tem o dia inteiro fazendo coisas, né? Mas, de novo, ele facilita muito a minha vida, que é aquele trabalho chato de vendas, que venda não é tudo... Não é só a parte bonita, né? Eu costumo dizer assim, que muitas vezes a venda interna é mais difícil que a venda externa. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas ele me beneficia bastante nesse tipo de coisa, porque eu tenho um monte de gente gerando esses leads para mim, já trazendo eles de forma qualificada, né? Eu também estruturei a forma de negócio que eu quero e tudo mais, né? Mas assim, a Intuit.
Acho que agora a gente pode falar da Intuit. Pode falar um pouquinho mais da Intuit, como ela funciona, o que ela resolve. A Intuit, na verdade, então, ela foi adquirida em 2019, né? E ela talvez seja um nome não muito conhecido aqui, muito embora a gente já esteja aqui há muito tempo, é porque até este ano, exatamente dia 12 de novembro de 2025, estamos há um mês e pouco, né? Tínhamos uma parceria de mais de 20 anos com a BMC Software, né? Com a BMC. Entendeu? A gente está fechando a parceria agora, ela está encerrando no dia 12 de novembro de 2025, né? Então, basicamente, a gente trabalhava junto com o TrueSight, que hoje é o BMC Helix, na verdade, sendo o componente de rede, né, para eles. Então, muito embora a gente faça muito mais do que só rede, a gente fitava lá como rede, né? Então, quando você vê boa parte dos clientes, tudo mais da América Latina, na verdade, o mundo inteiro está assim, né? Eles estavam lá como BMC Intuit, na verdade, né? Eram produtos de market zone que estavam lá dentro e tudo mais, mas era um contrato que era bom para a gente, bom para eles e tudo bem, né? A BMC resolveu adquirir uma solução chamada Netrel, né? E a gente, obviamente, que faz basicamente a mesma coisa, de uma forma diferente, né? Eu acho que a Netrel é uma ferramenta excelente, né? Mas não para o tipo de cliente que a Intuit traz. E é isso que a gente tem um gancho interessante, né? Eu, na verdade, acho que eles são complementares, né? Sim. Mas uma vez que ele faz basicamente a mesma coisa, nós decidimos romper o contrato e trabalhar de forma independente. A gente tem uma empresa enorme, na verdade, no mundo inteiro. A gente tem localização no mundo inteiro, são não sei quantos países, são 180 países, se não estou equivocado, coisa assim, quer dizer, escritório em Singapura, em Londres, trocentos escritórios nos Estados Unidos, tem um campus em Cleveland, aí tem Brasil tem 2, tem Argentina, Uruguai, Chile, México e sei lá, e aí vai, cara. Todos os países. Então, assim, por que não colocar a marca Intuit Software a gente colocou, reposicionou ela e falou assim, agora a gente vai entrar sozinho e pronto, né? É isso. Né? O cliente já está acostumado a usar a Intuit por trás da MC. Assim, o cliente já está acostumado, é uma coisa interessante, né, para ver, né? Vamos falar de Brasil, né? Brasil a gente tem, por exemplo, o Correios, já usa 8 anos, né, a ferramenta. A Vivo usa 6, né? Aí a gente acabou de vender pro Bradesco ano passado e já está fazendo um negócio, eles até postaram, você deve ter visto no LinkedIn, na verdade, um workshop que a gente fez, tal, né? Mas assim, Banco da Inglaterra, se o Banco da Inglaterra, nosso cliente é 8 anos, é meu cliente. London Stock Exchange, que é a Bolsa de Valores de Londres, nosso cliente há 8 anos. A Bolsa de Valores do Brasil aqui, B3, nossa cliente há 10 anos. A Telefônica na Inglaterra chama-se O2 e Virgin Media, né? As duas são nossas clientes há 26 anos. Nossa. 26 anos. A British Telecom, nossa cliente há mais de 10 anos. Aí você pega a UOB, que é o melhor banco de Singapura, 8. Iberdrola tem 8 anos. E assim, você começa a ver. Aí a gente tem assim, bancos como BBVA, operadores, tudo. A gente tem Vodafone, a gente tem. O British Telecom já falei, na verdade, é a nossa maior cliente hoje, Sim. né? A não ser que a Vivo compre o projeto que eu estou querendo vender. Vivo, compre e você será o nosso maior cliente. Aí. Aqui no Brasil. Guevara. O Guevara saiu, não saiu? Hã? O Guevara tá lá ainda, né? Presidente da Vivo. Eu acho que tá ainda. Tá. Mas não é. Mas o negócio é com B2B, né? É um negócio diferente, né? Mas a grande história é assim, né? Então a gente. Foi uma coisa interessante, né? Porque a gente começou a colocar as coisas funcionando de uma maneira interessante, né? Eu vou fazer um link nesse momento agora, antes de falar um pouco mais de Intuit, né? Então, o Intuit, na verdade, é uma solução de observabilidade. Vou falar antes do Intuit. Quais os principais benefícios da Intuit? Como ela funciona, a Intuit, né? Basicamente, ela é uma solução tudo em um de observabilidade de infraestrutura, né? Então, ela tem algumas coisas que são fantásticas. Né? Então, ela começa assim. Ela trabalha com protocolos abertos e sem agente nenhum. Tá? Então, ela possibilita que você faça o descobrimento da tua rede e gerencie qualquer coisa de infraestrutura. De uma forma muito... O Intuit vem de intuitive, né? Então, intuitivo, na verdade, do inglês, né? Então, a ideia é que ele seja extremamente intuitivo e para quem conhece a ferramenta sabe que realmente o é. Ela faz, os dashboards são fantásticos. Assim, você pode criar da maneira que você quiser. Então, uma das fortalezas dela é a possibilidade de criar reports, né? criar relatórios e criar dashboards, assim, então, do jeito que você falou, de uma forma muito ridícula. É drag and drop, você vai fazendo, estica, coloca, puxa e vai. E quando você vê, você já tem o que você quer de uma forma tranquila. Até um dos clientes, o Bradesco mesmo, né? Tava comentando em colocar grafana aí, cara. Para poder fazer as coisas, até conhecer os dashboards, falou, quer saber que eu vou tirar a grafana da jogada, vou mais uma ferramenta para quê? Mais uma ferramenta não é desnecessário, né? E a ideia é mais ou menos essa aí também, né? Então ele começa com essa parte, fazendo monitoramento disso, super fortaleza na parte de reports, na parte de dashboards. Ele vem também com características de assim, ele tenta o máximo possível coletar métricas de qualquer tipo de equipamento e ao mesmo tempo, ao mínimo possível, gerar alarme. É como isso, né? Ele tenta o mínimo possível gerar barulho, né? Então, o que ele pode correlacionar, ele vai correlacionar, o que ele pode suprimir, ele vai suprimir, né? De uma forma que consiga te entregar exatamente o que você precisa, né? Do seu ponto de vista de alarme e tudo mais, né? Ele
ele tem uma capacidade assim muito grande também de fazer assim automação, então você consegue fazer backup, uma mudança no equipamento. Você faz automaticamente o backup e diz exatamente onde está a mudança que aconteceu. Você consegue fazer isso de forma automatizada, por exemplo, num servidor, se quebrou um processo, você consegue colocar no NOC, lá que o NOC consiga subir o processo. Você consegue colocar ele de visibilidade assim absurda, do seu ponto de vista de serviço. Ele tem uma ferramenta chamada SurePath, que ele traça o caminho da aplicação. Então você vê o caminho até onde ele está indo, onde são os possíveis pontos de delay, que ele faça aquilo lá também. Ele gerencia certificados SSL, ele gerencia a vulnerabilidade dos equipamentos. Ele consegue chamar APIs em qualquer lugar e fazer qualquer tipo de coisa. Então, caso de uso típico. Tem um monte de equipamento Cisco, por exemplo, né? Sim. Então, quando é que acaba, quando é o fim de vida dele? Quando é que acaba o suporte dele? Pô, é um negócio que você tem 2 equipamentos, é fácil, né? Agora que você tem 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 20.000, né? Então você consegue ir lá, fazer uma call via API no site da Cisco, trazer informações desse dado de fim de vida, trazer lá e conseguir também gerar um alarme, fazer isso. Ele faz, mas ele vai fazer isso automaticamente. Automaticamente. Ele vai conectar o equipamento, ver o serial do equipamento, valida e já traz a informação. Você vai colocar quando é que você quer fazer essa consulta, né? Eu coloco, por exemplo, uma vez por dia, ele vai lá, consulta e traz esse detalhe. Ele pode gerar esse negócio. Aí ele consegue integrar com o Microsoft Teams, mandar direto no Teams um recadinho, no WhatsApp, ServiceNow, mesmo BMC Helix, a gente tem integração nativa com Helix, né? A gente tá no processo de divórcio, mas a gente tem um casamento tem muita coisa duradouro, né? Uma história junto, né? Mas não larga de uma vez assim, né? Não vai tem largar. como. Não, na verdade a gente, assim, eu fui funcionário da BMC nesse meio do caminho, né? Eu saí da Park Place, eu acho que foi 2000, logo depois da pandemia, eu saí da Park Place, fui para a BMC, trabalhei na BMC e voltei para Park Place por convite do meu chefe atual, né? Nessa brincadeira. Então, a gente tem um relacionamento muito bom e eu, na verdade, acho que tem um fit muito bom. Para mim, assim, a gente não compete com o Netrel, a gente é complementar, são coisas diferentes. E a gente tem um fit muito bom com o BMC, mas eu não sou a pessoa que toma a decisão, então... Mas assim, para ficar mais claro o pessoal que está assistindo, tem um case assim, que a gente consegue colocar em Intuit, principalmente nessa parte de gerenciamento, toda essa parte de monitoramento e coloca também a automação ali para poder fazer funcionar isso, pegar um dos cases, como funciona, onde que ela entra, como que a ferramenta está, como que vai ser acionado o NOC da empresa ou o seu NOC terceiro. Eu tenho diversos casos, né? Então, vamos pegar um caso, por exemplo... sem citar nomes assim, que o cara usa, por exemplo, com o NOC, né? É uma plataforma multicliente, onde, então assim, primeiro, o NOC consegue acessar tudo, né? E você consegue dar prioridade. Então o NOC consegue já no primeiro chamado falar assim, tô com um problema no equipamento. Eu vou lá, eu posso clicar num teste, alguma coisa assim, você pode programar esse teste, né? Então ele vai lá, por exemplo, coloca a porta up, down, ele vê se está funcionando tal, e tenta resolver ele no primeiro chamado. Se resolveu, senão ele abre um chamado na sequência e você passa para a área que está rolando. Mas o cliente pode fazer isso também. A BT, por exemplo, a British Telecom, ela basicamente assim, ela tem todos os 100% do sistema dos clientes corporativos deles estão sob Intuit, 100%. Entendeu? Só que ele faz isso em white label, então não aparece essa cara. Né? Sim. Então, basicamente, ele pega as informações de lá via API e algumas coisas assim, né? Mas eles utilizam aquela plataforma lá para tudo. Então, basicamente, por exemplo, Virgin Media. Tá? Tem um problema, minha TV a cabo parou, alguma coisa assim. O cliente dentro do aplicativo mesmo, ele vai disparar lá um teste. Esse teste ele vai disparar uma série de automações que, na verdade, estão no Intuit. Entendeu? Que vão fazer, vai acontecer. E se resolveu antes do cara falar com qualquer um. Se for uma rota perdida, se for uma coisa simples, ele vai resolver sozinho. Qualquer um, assim. Não tem ninguém botando a mão. Exatamente. Né? O cliente super satisfeito nessa brincadeira. Então, ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, plataformas multiclientes, onde o cliente mesmo acessa lá, ele tem acesso a algumas coisas. Né? E aí tem gente que vende. Sim. Por exemplo, tem uma operadora na Irlanda chamada Air. O cara vende isso em 3 níveis, né? Bronze, Silver e Gold. Sim. Né? Então o Bronze, na verdade, é gratuito. Ele tem tem disponibilidade, vê algumas coisas assim e tal. No Silver ele tem umas coisinhas a mais, né? E no Gold ele tem full stack nessa brincadeira. Né? Eu vi um comentário, na verdade, eu implementei esse negócio com eles em 2018, se não estou enganado, né? Primeira vez que a gente fez isso, né? E ano passado... no evento em Las Vegas, meu chefe encontrou com ele, né, com o Bruno, lá, e o Bruno comentou que, além de estar funcionando, atualmente a Air não gasta um centavo mais com a Intuit, porque o cliente Gold dele tem pago isso e ainda dá lucro para ele. É isso que eu ia falar para você hoje, porque assim, você vê muitas soluções, eu vi muita coisa assim, até mais na Brint mesmo, aqui na Futurecom, voltados à cibersegurança. Né? Eu posso ter uma solução da Intuit e colocá-la como um produto para o meu cliente, como cibersegurança, com um tenant aberto, colocando essas limitações? Sim, a gente tem um módulo. A gente fala módulo, na verdade, mas é uma solução tudo em um, está no mesmo software, né? Entendeu? Você vai habilitar fit, não vai habilitar fit. Mas é um quebra-cabeça, você vai colocando as posições que você quiser. Ali, tipo, eu quero habilitar isso, habilito. Quero habilitar aquilo, habilito, né? Mas o software é o mesmo, né? Da coisa.
E ele faz gerenciamento de vulnerabilidade. Ele basicamente escaneia teu dispositivo, ele faz o download na base do NIST da Microsoft e vê quais são as possíveis vulnerabilidades que você tem naquele tipo de equipamento, naquela versão e tudo mais. E te expõe isso. Ele te gera um alarme, ele te dá lá dentro quais são as vulnerabilidades e tudo mais, e te dá o link para o site do NIST ou da Microsoft. Assim, aqui está o problema, aqui se resolve, aqui não sei o quê. Né? Versão 23, nós estamos na versão 22. Versão 23, que vem agora no final de novembro, janeiro, na verdade. É que eu já tô com a versão beta, né? Por isso que eu tô pensando. Mas eu acho que para janeiro é melhor prometer, já viu? Janeiro do que eu prometer para novembro, essa brincadeira. Né? Ele vem com telemetria, então você já tem a possibilidade de usar telemetria, e ele vem também com inteligência artificial. Basicamente, você pode escolher se quer usar Gemini, se quer usar OpenAI, DeepSeek, se quer usar Copilot, qualquer das coisas que você vai, né? Qualquer uma das IAs ali. Ele basicamente ele treina com a documentação do Intuit, ele treina também com essas coisas e ele começa a fazer o seguinte, né? Eu tenho integração com ServiceNow, por exemplo, para abertura de tickets. Sim. Ele começa, como a gente consegue trabalhar com a API dos dois lados, né? Você pode coletar alguma coisa na API de um lado, ou o equipamento, por exemplo, o Helix faz isso, né? Ele coleta dados de métrica e performance da gente e traz de novo para lá. A gente também disponibiliza uma API, né? Essa inteligência artificial, na verdade, ela consegue enxergar as coisas assim, tá? Histórico de tickets, insights, tudo mais, e começa a ver assim, ó, bom, número 1, esse equipamento que você está usando tem um tempo de vida tal, ele te dá uma previsibilidade de quando seria a hora ideal para você trocar esse equipamento. Né? Ele vem bem em linha, na verdade, com os produtos principais da Park Place, né? Porque nessa brincadeira eu consigo dizer exatamente quando é o fim de vida, até quando eu consigo gerenciar e quando eu consigo te vender equipamento novo. Qual que é o time depois do final de vida, quanto esse cara funciona. Né? Que é uma coisa assim super, super legal, né? Pra gente ver até quando a gente consegue estender esse tipo de coisa de maneira tranquila. O cara tranquila. com um parque de 3 mil suítes colocou, vamos montar uma rede. E quando é que eu vou te vender equipamento novo? Né? Porque a gente tem as duas opções aqui nessa brincadeira, né? Mas ao mesmo tempo, né, ele tem mais duas coisas. Ele vai ter um chatbot, né? Esse chatbot, basicamente, você consegue conversar e ter uma ideia de como resolver o problema. Você pode contar a história, que ele vai olhando aquilo lá, de como te ajudar a resolver o problema, né? Mas ele gera um banco de dados próprio, interno só da empresa, ou ele vai usar todo da Park Place? Não, ele vai usar uma alimentação que vem da Park Place, na verdade, que é uma coisa comum, mas basicamente ele vai olhar o seu histórico de eventos, o seu histórico de coisa, e vai usar o histórico de tickets para você. Por que eu vou falar isso? Vou te dar um caso. Eu tenho um cliente na África do Sul chamado BCX. Tá? Esse cara tem vários clientes por aí e tal. Eu fiquei assustado a primeira vez que eu vi a quantidade de evento e incidente que os caras tinham lá. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Isso aqui não pode ser verdade, né? Tanto chamado. Aí os caras comentaram comigo, não, relaxa, cara. Aqui a gente tem um problema sério na África do Sul, a gente tem um problema sério de energia. Eu falei, tá. Ele falou que acontece o seguinte, cara, simplesmente a energia cai. A gente não tem energia suficiente para tudo, nem para data center, as coisas caem, cara. Desliga. As coisas caem, desligam. Então, assim, qualquer roteador que você vai ver, qualquer coisinha, ele tem lá interface principal, interface secundária e uma interface com 3G. Ou 5G, seja lá o que for aqui assim, para poder contingência. E se usa todo dia, porque a energia cai. É normal você ter na casa das pessoas, está no meio da conferência, o cara cai do lado da parede, tive que ligar meu gerador aqui, assim. Infraestrutura muito precária. Então, assim, não dá para a gente usar o mesmo tipo de história que eu vou pegar, por exemplo, na Inglaterra, ou vou pegar, por exemplo, essa habilidade é muito grande. Um cara na África do Sul que tem esse tipo de problema aí, né? Então, eu acho que foi até inteligente você dar a primeira opção do cliente utilizar a tecnologia de AI que ele quiser. Tem gente que gosta mais de Copilot. Sim. Treinar ele da maneira correta, né, e utilizar a informação que você tem. Vai ter informação da Intuit? Vai ter informação, mas ela de uma forma bem genérica, né? Que eu não posso ver as peculiaridades do teu ambiente, porque a gente só consegue ver ambiente por ambiente, né? Essa é a história. Mas aí eu vou um pouquinho mais a fundo, que eu vou estudando meus clientes, tá? Ô, Wander, tá chegando novidade para você. Porque assim, hoje eu vejo muito assim, a gente tem operadoras que tem uma gama de clientes B2B muito grande. E uma das reclamações é, cara, cada vez mais está mais difícil a questão de cibersegurança. Perfeito. Ataque de DDoS. Assim, já pensando nos meus clientes, onde eles têm toda a infraestrutura de operadora, então lá com seus roteadores, seus switches, seus servidores, mas também, além de ter essa visibilidade da rede dele, ele tem essa questão de ter a visibilidade do cliente dele e começar a oferecer isso como serviço. Então assim, arruma minha casa, deixa minha casa organizada, aí mostra o mercado. Cara, eu tenho uma solução que resolve o problema. Só que eu consigo produtizar isso para você. Aí ele virar para uma BRF, virar para um Boticário, virar como serviço para esses caras. Isso é possível? Na verdade, a gente já faz isso, né? Em alguns lugares, assim, existe uma proposta aqui no Brasil para ser feita também, né? Para ser implementada, e parece que vai ser. Fingers crossed. Entendeu? Exatamente trabalhando nesse nível de cliente, né? Assim, de novo, né? Eu vou vender Intuit para o provedor de serviço, de forma full. Ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder compartilhar, porque você consegue compartilhar diversos perfis, diversas coisas, tal, de forma totalmente... Por exemplo, nos temas para cada um. O Boticário vai ser somente os dados do Boticário até que nível quiser. Sim. Entendeu?
Se eu quiser, por exemplo, ter um nível assim, dentro do Boticário, de administrador, de cara de rede, não sei o que, eu consigo fazer também. Ele consegue ter esse tipo de coisa, né? Então, você consegue dar uma granularidade normal. Então, até vamos falar assim de como é que ele é desenvolvido. Geralmente, a melhor forma de colocar é on-premise. Por quê? Tem uma série de portas que ele tem que rastrear e colocar, que o pessoal de segurança fala, você fica doido, né? Não tem problema você estar na nuvem, mas é muito mais fácil. Acessando a minha rede por fora, mas uma vulnerabilidade. Então é normal você ter esse cara on-premise ou então ter esse cara de forma híbrida. Você tem o que a gente chama de consolidador na nuvem, onde todo mundo pode acessar, e a comunicação deles é sobre porta 443. Mas ele tem que estar num switch normal, né? X86. Tanto faz. Não tem um appliance específico para ele. Não. Ele pode ser instalado em Windows ou Linux. Eu sou um cara que gosta de Linux, mas ele funciona em Windows bem também, né? É que eu não gosto de Linux. Quer dizer, não gosto de Windows. O povo usa o kernel para questão pessoal. Emular um Windows dentro eu acho que a ferramenta de monitoramento funciona muito melhor Linux, mas é opção pessoal minha, né? Eu sei que tem gente, acabou de chegar, uma demo aqui assim, o povo vai fazendo exatamente isso. Acabaram de bucar aqui assim, agenda aqui do Brasil. Tá, beleza. Então, assim, desculpa, até me perdi do que eu estava falando já. Você estava fazendo a questão do Linux, até colocar num servidor. Então, assim, basicamente ele é um servidor que ele é instalado, assim, em qualquer servidor Linux ou Windows, e ele é muito fácil de instalar, porque ele tem dentro da instalação do Intuit, vamos lá, de uma pasta lá, /Intuit, lá, você tem lá uma base de dados, que é MariaDB, você tem um Tomcat, você tem um Apache, você tem o motor, na verdade, que faz todos os negócios, tudo lá colocado. Então, potencialmente, cara, se você pegar essa pasta e colocar no outro servidor, ela funciona. Ela só não vai funcionar porque a licença é atrelada ao endereço MAC, ao IP, as coisas de tem uma segurança ali já para ninguém sair revendendo. Você não sair copiando e fazendo o que você quiser, né? Assim, né? Então, mas se não fosse problema de licença... Mas aí ele tem que pegar uma autorização para fazer isso. Ele fala assim, cara, montei minha rede, eu quero começar a vender isso como serviço. Assim, se você quer fazer isso, você pode construir como serviço e vender para os seus clientes, né? Na verdade, eu acho que para MSP é o melhor jeito. Você compra e vende para os seus clientes como serviço, porque a licença é sua. Você vai fazer com ela... Não, entendi, porque aí é aquela questão, né? Aí o projeto se paga. O projeto se paga, cara, seguramente. Então, assim, eu vejo, na verdade, como uma coisa muito interessante você ter NOCs e SOCs, na verdade, trabalhando com ele, né? E dessa maneira você tendo aqui, você colocando e gerenciando para o seu cliente e vendendo ele como parte da sua solução. Sim. Estou aqui, por exemplo, vendendo NOC como serviço, não sei o que. Então eu faço o monitoramento, você tem gente fazendo, tem suporte nível 1, tudo mais, você escala conhecimento técnico da ferramenta. Exatamente, faz tudo isso e a ferramenta é só parte da solução. E aí você pode ter layers, né? Porque eu falei, tem o bronze, silver e gold. Você pode falar assim, vou dar o layer bronze de graça, com menos coisa para o cliente, porque assim, você vai ter o monitoramento completo do cliente, mas você vai deixar o cliente enxergue só a parte básica. Justamente. Né? Aí você pode ter o silver, gold, o platinum, o nome que você quiser, na verdade, né? Aí o valor que pagar. E o valor que quiser pagar e pode cobrar isso. E vou dizer uma coisa, adiciona valor pra caramba. Mas olhando ainda assim, quem que são os clientes hoje que a gente pode olhar como... Vou olhar um cliente de perfil. Cara, vou vender para a farmácia São João. Eu vendo. Eu vou conseguir vender? A Intuit encaixa? Eu vou conseguir vender, porém, talvez entraria no seguinte, né? A gente tem um produto que é Powered by Intuit. Powered significa, ele tem o Intuit no core dele, mas é uma versão muito básica dele. Entendi. Né? É chamado IMS. Basicamente, assim, ele vê disponibilidade, ele foi feito para, na verdade, suportar o produto de hardware. Tá? Então ele é um cara onde as features são desabilitadas e é vendido SaaS. Então, para a farmácia do seu João, é melhor vender vestido SaaS. Mas agora para droga raia funciona bem. Droga raia já encaixa. Eu diria o seguinte, né? Onde é que o Intuit Software entraria bem, né? Assim, no mínimo 300 equipamentos ele funcionaria. Por quê? Porque você tem, cara, uma parte de serviço que você tem que colocar para funcionar, tal, que muito embora ela seja simples, cara, para quem nunca conheceu vai parecer complexo. Mas é melhor já vender, que a gente falou, para uma empresa de NOC, esse cara ir atrás desse cliente. Esse seria o ideal, né? Ele olhava Intuit como uma ferramenta que ele possa montar um NOC e vender como serviço para esse Isso seria ideal, porque daí você está falando de altos volumes, né? E assim, ele é licenciado por equipamento. Tá? Então, quanto mais equipamento eu tiver, menor o preço individual. Entendi. Quanto mais prazo de contrato eu tiver, menor o preço individual. Então, por exemplo, você fala assim, eu vou comprar 200 mil equipamentos, vou vender para todos os meus clientes, entendeu? E vou colocar 5 anos de contrato, você vai ter um preço desse tamanho, meu amigo. Desse tamanho vai fazer uma lucratividade enorme. Então, posso fazer o upselling dele recorrente. Você pode fazer de forma recorrente, né? Aí, assim, geralmente a gente vende ele de forma anualmente, né? Então, eu não vou te cobrar upfront, como meus concorrentes cobram upfront. Vou te cobrar de forma anual, né? Eu geralmente cobro em dólar, mas ele pode ser
cobrado como a gente tem entidade no Brasil, a gente pode cobrar em... Gerar nota no Brasil aqui. Gerar nota no Brasil e cobrar como é que chama? Em reais, né? Real. Eu ia falar BRL, cara. Inferno, né? Cobrar em real. Cobrar real. Obviamente, quando a gente cobra em real, a gente tem uma pequena conversão no ano 2, 3, 4, 5, assim, por causa de inflação. Né? Se eu cobrar em dólar, ela vai ser flat. Ah, tá. Aí é a tua opção. Se custa, sei lá, $50 a licença, assim, ela vai ser $50 a licença dos 5 anos. Tá, mas daí assim, eu vou lá, vou começar um projeto agora, eu tô comprando 300 licenças, como você falou. Beleza. Cara, deu um ano, eu preciso aumentar isso para 600. Ou será 3 meses. Eu consigo no meio do contrato e aumentando. Não, você pode ir colocando, Assim, obviamente, assim não vai ter negociação de preço, vai pagar o mesmo preço individual dessas coisas, né? Tá. Você chega num patamar que você das 300 para 6 mil, putz, aí acho que rola uma negociação de preço, a gente vai te abaixar o preço final da licença. Mas eu pago no começo já as 300, eu tô pagando na frente, que eu pago anual. Cara, como é que eu faço? Né? Geralmente, eu sou de uma forma mais tranquila. Comprou as 300, tá lá fazendo as 300, né? Você vai pagar ela anualmente, beleza? Beleza. Tem contrato de 24 meses, vamos pegar assim, né? Beleza. Tudo básico. Passou 6 meses, você vai comprar isso, né? Pô, vou te adicionar essas 600 licenças que faltam agora, mas eu vou falar assim, a minha sugestão vai ser, vamos manter o mesmo prazo de contrato, em vez de fazer 24 meses, eu faço os 18 que faltam, faço pra rata. Porque daí quando for renova numa palavra só. Daí você só agrega o diferencial. Então eu vou criando contratos novos ali em cima das novas licenças que eu vou comprando. E daí quando chegar na época da renovação, a gente junta eles tudo. E faz um só para evitar ter... Eu fazia muito isso. Eu acho que ele facilita um pouco a vida, né? A gente tem bastante flexibilidade, na verdade, sobre isso. Né? Mas aí é condição comercial, né? Você vai colocando, vai dependendo do cliente. Pô, se você quer que ele vá crescendo, você vai colocando depois. Eu tinha isso da solução de DDoS que a gente tinha. Chegava na época de renovar, o negócio tinha 6 contratos diferentes. Depois você faz o merge, exatamente. Né? Aí vencimento diferente. Mas eu acho que ele facilita a vida, né? Porque senão ele fica de uma maneira complicada, tal. Contratualmente a gente faz o negócio de maneira que fica melhor, né? E assim, o que se vê para o futuro do Intuit? Como que a gente pode ver assim, cara, não tem como viver sem isso. Ou algo similar a isso, somente do jeito que a gente está crescimento de banda, crescimento de equipamento, crescimento da data center que está surgindo. Assim, a gente tem se posicionar, a gente tem um posicionamento muito claro para começo de conversa. Né? Eu não quero, eu não quero ser um APM. O que é um APM? APM são ferramentas que estão olhando a aplicação. Você tem o Dynatrace, tem o Datadog, você que faz isso por primazia. Você tem o próprio ServiceNow, você tem a BMC que faz isso e tal. Então, é um universo que tem muito competidor nessa brincadeira aí. Eu quero ser o melhor cara de infraestrutura e vou integrar com todos eles. Vou dar visibilidade com todos eles e você vai ter... Porque assim, a gente consegue já. A gente tem casos aí, por exemplo, no mundo inteiro, na verdade, que eu consigo criar um webhook e receber dados de um Datadog, receber dados de um Dynatrace, receber essas coisas. Trabalhar dentro do Intuit e depois fazer o resto da brincadeira, né? Assim, para que eu vou tentar competir com esses caras aí se eu posso fazer o que os caras não fazem? A nossa ideia é fazer o que os caras não fazem. Então a gente é um cara complementar. Eu concorro com SolarWinds, eu concorro com CI Spectrum, pesadamente, PRTG. Esses são os caras que eu concorro mesmo. Zabbix é de graça, não sei o quê, mas tem um custo, meu amigo. Agora você colocar o custo de desenvolvimento desse negócio com gráficos da você vai ver a diferença. Você acaba tendo uma... a opção de ter uma ferramenta pseudo grátis, né? Ali assim, que te dá um nível... Eu não vou dizer que a ferramenta é ruim, que ela não é ruim não, cara. Sim. É uma ferramenta boa, mas ela demanda bastante conhecimento, né? O Intuit aqui, na verdade, é intuitivo. Então, que demanda menos conhecimento para fazer as coisas acontecerem. Então, coisas que você leva, às vezes, meses para fazer lá, você consegue fazer em minutos. Aqui, assim, porque já está pronto. Você tem um time de desenvolvimento. Essa é a diferença, né? Não quero menosprezar, muito pelo contrário. Né? Não, mas são coisas diferentes, né? Você vê, às vezes... Tem uma empresa aí que eu não quero comentar o nome, na verdade, mas que fiz uma prova de conceito ano passado, né, que é dona de vários aeroportos aqui, vários metrôs e várias rodovias. Tá sabendo, né? E que durante a prova de conceito a gente pegou um erro, eles têm hábitos de grafana, a gente pegou um erro lá que os caras não pegaram e a gente poupou eles de uma multa de R$5 milhões, só para pegar isso na prova de conceito. E mesmo assim o diretor não aprovou o budget ainda. Não, mas eu tive um caso desse. Quer dizer, salvou dinheiro, velho. Entendeu? Tem uma solução de Fire. Porque assim, hoje existem muitas ferramentas voltadas à marca. Né? É o que a Intuit vem e quebra. Então eu sou agnóstico a qualquer marca. Faz qualquer coisa, cara. Qualquer marca. Aí eu fui fazer uma POC com uma empresa grande aqui do Paraná. E cheguei lá, a gente colocou e começou a olhar. Ela faz só de Firewall. O cara tinha 58 Firewalls total. A hora que saiu o relatório, ele falou assim, cara, vocês querem mandar embora? Tem tanta coisa errada aqui na empresa... Se o meu diretor pegar esse relatório aqui, ele manda, porque faz 2 anos que eu não faço nada aqui, porque, porra, vocês pegaram tanta falha, tanto erro, tanta configuração errada aqui, que eu tenho que corrigir, se vocês não... A POC de vocês... Aí a gente colocou para esse... não, muito caro.
Então. Entendeu? Aí assim, quanto tempo vai continuar? Beleza, eu avisei se ele vai arrumar manualmente cada falho daquele, entrar em cada falho, ele não vai corrigir. E a ferramenta poderia padronizar todas as configurações e ele gerar esse padrão. A Intuit faz isso também, na verdade, assim como essa ferramenta você também faz, né? A gente faz isso de forma para qualquer tipo de equipamento também. Né? A gente tem templates de configuração, onde você basicamente tem se ele é compliance ou não com aquela configuração. Então ele te alarma se está faltando alguma coisa e tal, e pode ser automatizado dessa maneira também. Né? E pode até corrigir. Mas a história do budget, assim, na boca, e aí a gente tem que voltar para a parte comercial. Né? Você tem que entender até onde você vai, né? E metodologia da venda, na verdade, te dá isso. Né? Pega o MedPeak, por exemplo, ele te fala exatamente isso, né? Cara, eu tenho que saber primeiro, cara, se o cara tem budget, cara, eu tenho que saber quem é a pessoa, quem que é o teu champion, cara, como é que as coisas estão funcionando, se ela tem interesse mesmo, senão, vou investir um tempo enorme, uma prova de conceito, o cara ver os problemas dele e falar assim, vou botar isso embaixo do tapete que vai colocar meu emprego em risco, ele é a pessoa errada. Mas é aquela, bem que você falou, escolhe a batalha certa. Né? Escolhe a batalha certa, né? Então assim, mas eu vou trabalhar com uma empresa que tem um nome, beleza, se o cara tiver afim de trabalhar com você, eu prefiro trabalhar com a farmácia do seu José que tá afim de fazer o negócio acontecer, sim, entendeu? Do que isso. Então é escolher, na verdade, então tem tudo isso, né? Então parte até da minha função aqui, na verdade, eu acabei de falar, pintou duas aqui, na verdade, quando a gente está conversando aqui, né? É entender os limites das coisas, né? Entendeu? Então, assim, obviamente, para o time de vendas eu coloco alguns limites, né? Então, antes de você apresentar uma venda para mim, vocês têm que checar isso, aquilo. Tem todo um script para poder checar e garantir que a coisa aconteceu e vale a pena, né? Perdeu o tempo ali, né? Porque, não é perder o tempo, né, cara? Assim, tem coisas e coisas, né? Tem coisa que vale a pena. Você vai falar assim, não, esse daí eu quero ir porque, né? Até, a gente teve toda essa discussão essa semana lá em São Paulo, no Happy Hour depois, nessa questão, né? Porque o cara tem que ter 10 milhões no pipe para poder vender. Aí eu falei assim, cara, eu conheço muito vendedor que tem 10 milhões no pipe e não vende R$1.000. O cara passa a ver a placa na rua e coloca no pipe dele. O cara passa. Você vai lembrar um cara que quebrava o pau por causa disso, que era o Hubert. Você vai vender para quem? Mas quem que você conhece lá? Você já falou com alguém lá? O que essa empresa está fazendo aqui, cara? Você não falou com ninguém, nunca ligou para a empresa. Então é exatamente isso, são regras para pipeline, né? Então assim, eu, por exemplo, até tem um negócio interessante, né? Quando é que eu coloco os negócios no meu pipeline? Tá? Os negócios do meu pipeline só entram quando eu fiz uma primeira demo para ele. Sim. Enquanto a demo não aconteceu, ele não existiu. Só relacionamento, é lead aí. Ele não existiu. Só que para chegar na demo, cara, ele tem que estar lá, tem que ter um número tão de dispositivos, tem que ter interesse tal, ele tem que ter pelo menos uma ideia de budget, não para agora, para o ano que vem. Ele tem que ter um problema bem definido, bem estruturado. Né? Eu tenho que saber que a minha ferramenta vai resolver esse problema dele. Entendeu? Se ele tem algum concorrente, quais são os concorrentes mapeados. E nessa brincadeira. Então, filtrou essa primeira brincadeira? Beleza. Rolou a primeira demo? Entra no pipe. Se a demo foi bem sucedida. E senão nem coloca. Eu nunca fui mal sucedido numa demo. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Mas é o que eu falo, assim, demo e POC, quando você chega nesse estágio, 50% da venda tá feita. O cara ele vai colocar. Eu vejo muita gente tem a solução da OLT Cloud, que é a gestão das OLTs. Cara, quando o cara faz a demo, a POC que a gente chama, cara, 20 dias o cara já liga. Qual que é manda o contrato já para mandar para o jurídico lá para poder. Prova de conceito da Intuit ela pode ser feita de duas maneiras, na verdade, né? De uma forma mais informal, de uma forma formal. Normalmente quem me pede de forma formal são bancos ou empresas financeiras, né? Então, por exemplo. Ter rastro. Assim, então assim, ciclo de venda, cara, principalmente para banco e para operador de telecom, é 1 ano e meio. Você não vende nada menos de 1 ano e meio, cara, porque assim, você vai, se coloca, mesmo estando dentro do cliente já, né? Dentro do cliente e tal, para fazer um upgrade, cara, o cara bota budget pro ano que vem, cara. Sim. Com contrato assinado, já feito, já nessa brincadeira. A gente tá nessa fase agora no Brasil, né? As operadoras estão fechando os budgets pro ano que vem, os caras estão pedindo um monte de coisa, cara. Mas não pensa em vai vender pra mim. Eu tô te pedindo agora, mas não tem PO esse ano. Não, é exatamente isso, né? Obviamente tem formas de pegar e trazer a PO um pouco antes, né? Mas, assim, né? Mas o dinheiro mesmo só vai entrar no ano que vem. Uma coisa, outra coisa, né? Mas assim, agora mais genérico, assim, os caras pensando assim, em tecnologia e em segurança. Como você vê o Brasil no cenário mundial nessa questão? Você que está envolvido com todo mundo, na verdade. Cara, eu vejo o Brasil, na verdade, melhor do que vocês imaginam. Tá? Existe muita gente querendo fazer as coisas acontecerem, cara, procurando coisa, assim, tá na vanguarda das coisas. O brasileiro, no final das contas, ele é um cara muito inventivo, muito criativo. Sim. Acho que até pela falta de recurso, pela falta mesmo de investimento e tudo mais, ele acaba inventando formas alternativas de fazer as coisas acontecerem e isso surpreende muita coisa. É muito mais fácil você ter dinheiro, cara. Você tem dinheiro, você fala, tá, bota no budget aqui, me coloca quem vai fazer e acabou o problema, entendeu? Né? Só que você corta um pouco, na verdade, esse ente criativo, esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, o Brasil, para mim, é fonte de inspiração.
Estando lá fora, cara, assim, brasileiro, na verdade, é fonte de inspiração, a forma de trabalhar, a forma de ver, a forma de fazer as coisas acontecerem com a baixa quantidade de recursos que tem. Né? Veja, eu quando voltei para a empresa depois da BMC, fazia 2 anos que não se vendia no Brasil, Intuit. Né? E meu chefe queria saber por quê. Né? E você sabia por quê? Pô, ninguém oferecia? Primeiro, falta de chegar alguém do lado e falar, cara, deixa eu entender o teu problema. Deixa eu entender o teu problema, como é que a gente vai resolver esse problema junto. Número 2, falando a língua da pessoa. E não é o português, não. O português ajudou. Né? O que ajuda a língua da pessoa é assim, cara, se você é uma empresa de logística, cara, eu vou falar dos gargalos que você tem na parte de estrada, dos gargalos que você tem com SAP, nos gargalos que você tem nisso, como é que eu vou ajudar a resolver isso? Se você é uma telco, cara, eu vou falar de capilaridade, de como entregar o melhor serviço para o seu cliente, que eu vou trabalhar com SD-WAN, que eu vou trabalhar com ICA, que são tecnologias emergentes, eu vou trabalhar nessa brincadeira. Se eu estou com uma rede de farmácia, eu vou falar assim, como é que eu vou observar cada uma das suas lojas e entregar um SLA para você? E tudo isso Intuit faz, na verdade. Sim. Um SLA para você, sem olhar o componente que está com problema, mas olhar de uma forma geral a entrega que eu estou fazendo para você. Entendeu? Então, acho que falta um pouco disso, né? Entender o mercado brasileiro. Né? E, na verdade, o mercado de cada um dos lugares, né? Por exemplo, quando eu vou falar aqui de Intuit no Brasil, eu falo de uma solução que consegue, mesmo sendo uma solução paga, que ela consegue fazer muito mais com uma solução gratuita, que você tem um retorno de investimento muito mais rápido que você teria a quantidade de savings. Eu vou falar de savings, eu vou falar de economia de dinheiro. Tá? Se eu for para Portugal, que é a mesma língua, entendeu? Se eu falar em savings, não estou nem aí. Entendeu? Eu tenho que falar de compliance, de regulação. Se eu for para Itália, Espanha, é regulação também. Entendeu? Se eu for para França, cara, eu tenho que falar de economia, cara, que os franceses são assim, ó. Mão de vaca. Mão de vaca, cara. Tomando em banho lá, né? Mas ao mesmo tempo que eles fazem assim, que eles falam de economia nessa brincadeira também, eles são muito preocupados com a parte de regulação, principalmente com a União Europeia. A União Europeia aperta muito, né? Aperta muito pra caramba, assim, né? Se eu for pra Inglaterra, não tem nada a ver, inovação, cara. Se eu for pra Singapura, cara, é inovação e regulação. Entendeu? Aí eu venho pra México, Chile, não sei o quê, cara, eles são muito pior que os brasileiros, eles querem fazer tudo de graça. Eles querem fazer tudo de graça, não sei o quê, e por aí vai. Tem mais jeitinho brasileiro que imagina. Então, assim, existem algumas formas de... Primeiro, assim, a língua funciona. Sim. Falar a linguagem. O meu chefe mesmo comentou comigo, né, que ele falou assim, pô, quando eu te recontratei, né, eu estava na dúvida, na verdade, o quanto que... Porque, assim, ele falou assim, o inglês é bom pra caramba, já te conheço, né, tal, né, e a gente entrou numa reunião, na verdade, com um parceiro aqui no Brasil, com a ICE, né, com a Alessandra, que, na verdade, que era a gerente de pré-vendas da ICE, que agora está em licença maternidade e tal, e ela tem um inglês muito bom. Então, assim, ele falou assim, eu tava falando com ela, tal, e tudo fluindo muito bem, né? A hora que você e ela começaram a falar em português, que eu saquei, opa, mudou. Porque, assim, você vê a fluidez do diálogo, muito embora o inglês delas fosse excelente, né? Entendeu que, tipo assim, estava lento, estava devagar, estava falando de uma forma tranquila. A hora que começou a falar realmente a linguagem, né? E as nuances de como funciona o Brasil, das coisas assim, ele falou, cara, eu entendi que o negócio é totalmente diferente. Não é língua, cara. Língua é só um pedaço dele. É o entendimento, né, da cultura, de como é que as coisas funcionam, de como é que o mercado trabalha, de uma série de... A diferença entre os governos que tem ali, que vai para que lado vai. Exatamente. Então, assim, eu acabei... Eu estou trabalhando, cara, com o mercado internacional, assim, de forma global mesmo, assim, desde 2017, né? Então, assim, eu apanhei muito, cara. Mas eu entendi que cada lugar tem suas peculiaridades. Mas eu lembro que você começou um pouquinho antes. Já foi lá quando a Vivendi comprou a gente, que você era um dos caras que ia para a França direto para a GVT. Mas é verdade também, né? Mas assim, de forma individual, né? Sim, tinha isso, né? Lá a gente viu bem, cara. Acho que você comentou agora, né? A gente foi trabalhar o projeto Data Center, né? A ideia era ter o mesmo tipo de produto no Brasil, em Marrocos e na França. Velho, é impossível, cara. Impossível. Mesmo Marrocos falando francês, cara, assim, os caras não tinham condições de fazer. A gente no Brasil, cara, tava 5 anos longe, cara, dos caras, não conseguia chegar no mesmo nível dos caras nem a pau. Entendeu? Então a gente teve que ser criativo para entregar o que deu com o budget que deu, né? E é exatamente isso, né? Entender, na verdade, onde estão os limites, como é que as coisas consomem e como é que funciona. Porque o custo do Brasil é muito caro, né? Se você for pegar o data center no Brasil, é 3 vezes mais barato. Assim, de uma forma bem simples, né? Assim, né? O produto que eu entrego no mundo inteiro. Sim. O que eu faço no mundo inteiro, mas de forma diferente. Né? O que é diferente pesadamente é preço. O preço que se paga no Brasil não chega nem perto do preço que eu cobro na Espanha. É outro esquema, né? Mas aí tá chegando imposto, né? É outro esquema. E assim, a gente tá vendo muito uma migração daqui para Paraguai. Mas assim, eu compro mais caro na Espanha, tá? Pra deixar bem claro. Mais caro muito mais caro. Os caras têm mais dinheiro, pô. Não, e a gente tá vendo uma migração agora, os data centers saindo, assim, acho que são 3 ou 4 operadoras que eu conheço, que trabalham com elas, que estão criando data center aqui no Paraguai.
Porque pelos benefícios fiscais estão trazendo, e conectividade próxima. Para você ter uma ideia, hoje a rede do Paraguai de uma das operadoras para o Brasil, aqui de Assunção, que está saindo data center, para São Paulo, vai ficar em 6 milissegundos. Então, fantástico, cara. Entendeu? Fantástico. Então, assim, os caras vão ter praticamente uma conexão local, mas estão fora de um outro país conectando com... É assim, cara, você tem que ver exatamente o que faz sentido para você e tudo mais, né? Então, assim, investir e trabalhar também, assim, dentro de um lugar que é complicado, se fazer investimento, seja ele qual for, assim, né? Você tem que ver até onde vale você colocar o seu dinheiro, colocar seus recursos lá, né? Eu vi hoje, até estava assistindo, estava na academia treinando, e eu estava vendo um podcast, não é um podcast, é um bate-papo que tem, agora eles pegam os empresários, Thales Gomes, tava o Flávio estava lá, da WhatsApp. O Flávio está com 30 pessoas que são de esquerda, que querem uma menina, e vira para a menina e fala assim, meu, quantos anos você tem? Ela tem 29 anos, vamos fazer o seguinte, eu troco você. Eu pego a tua idade, você pega meus bilhões, pago o que você acha que é errado, que a gente paga pouco, e eu fico a tua idade. Eu volto a ter a tua idade com o pensamento que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. Nossa. Eu garanto pra você que eu vou ter 10 vezes mais do que eu tenho Com hoje. certeza absoluta. Ele olha assim, ele fala assim, eu te faço um desafio. Você é formada, fez pós-graduação, hoje trabalha mexendo com cabelo Eu tenho projetos sociais. Eu queria pegar essa parte que o governo quer morder do meu imposto e investir nos projetos sociais dentro da comunidade, que vai fazer muito mais pelas pessoas que o governo vai fazer, com certeza. Eu posso te ajudar? Posso pegar você como exemplo, te ajudar, depois fazer um case com você, que eu tirei você da favela e aí você se deu bem na vida? Ela olhou pra cara dele. Não, mas você vai ter que querer. Você vai ter que seguir o que eu vou falar. Ela, tipo assim, desculpa. Ela pede desculpa no final, porque ela tá metendo pau, que ele é rico, que ele tudo pra ele é muito mais fácil. Eu também vim da favela, eu sei como é que funciona as coisas. Então, aí você começa a escutar, sabe, cara, muitas vezes tá nas pessoas essa questão de fazer, de executar, de ter essa pegada de fazer mesmo. Mas assim, para fechar na parte de tecnologia aqui, Perfeito. O que a gente deixou de falar da Intuit aqui, que seria interessante a gente saber, para eu gravar, porque eu vou ficar vendo esse vídeo depois, para eu ter que indicar para os meus clientes, né? Não, cara, assim, cara, ele pensa em observabilidade para infraestrutura, ele faz tudo. Ele gerencia a base de dados, cara, ele gerencia certificados SSL, gerencia a vulnerabilidade. Você consegue automatizar tudo que você quer num servidor. Além de gerenciar os servidores, você consegue, por exemplo, quero ver o tamanho do disco, quero aumentar o disco automaticamente. Você faz. Você pode fazer backup de qualquer coisa, você coloca automações, ele vai te mostrar, do seu ponto de vista de serviço, qualquer outra coisa, vai te alarmar de uma maneira perfeita, qualquer tipo de protocolo. Convite, meu amigo, tem dúvida? Entendeu? Vamos fazer uma prova de conceito. Cara. Joelzinho, acabou de 2 data centers novos que você está fazendo. Vander, tem 2 data centers novos que vocês fizeram agora, são 5 no total. Assim, vamos de novo, a Park Place gerencia mais de 100 mil data centers únicos e prédios únicos no mundo inteiro. A gente, como Intuit, cara, não tem nem ideia de quanto a gente faz. A gente trabalha com os maiores players no mundo todo. Só que assim, o fato da gente trabalhar com os maiores players não quer dizer que a gente tem o pior preço. Sim. Isso, principalmente, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, cara, que eu graças a Deus, mês passado, eu fui o melhor vendedor de Intuit do mês na Park Place. Nem tinha visto, na verdade, os caras me encontraram aqui no Brasil, que viram no podcast do John Stock, que é o presidente, falando de mim. Eu falei, nossa, nem vi esse negócio. Nem eu tinha visto. Mas chegou a plaquinha lá, chegou o quadrinho. Pergunta de ouro, na verdade, assim, o que você faz de diferente? Foi o que já me perguntaram, né? Quem me perguntou, na verdade, não foi meu chefe. Meu chefe sabe exatamente, eu tenho one-to-one com ele direto e tal, a gente sabe, né? Mas foi um cara do Oriente Árabe, que é o Mansur, me perguntou, cara, o que você faz de diferente? Eu falei, então tá bom. Vou te abrir exatamente o que eu faço de diferente, o segredo do sucesso. Tá? Número 1. Tá? Pô, eu tenho uma campanha de marketing que rola direto para mim, automatizada, no LinkedIn. Eu tenho uma campanha de não sei o que, tal. Mas isso me dá só, entendeu? Prospect nessa brincadeira. Clientes que eu tenho potenciais, né? Eu tenho chamadas dos caras de formas recorrentes. Tá? Acompanhamento. Clientes meus, assim, que são grandes potenciais. Eu tenho chamadas semanais deles de adoção. Eu não estou vendendo, eu sou vendedor, velho. Eu ganho por venda. Sim. Eu não vendo nada para esses caras nesse negócio. Eu sento com os caras e falo, qual é o problema que você tem, como é que a gente vai resolver isso com o Intuit? São sessões de adoção. Depois de algumas sessões de adoção desse, eu sempre gero vendas assim, fantásticas, assombrosas, assim, que vão acontecer. Porque é consequência, cara, porque ele conhece melhor a Ferrari. É uma Ferrari, cara. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, é um avião, né? Um avião, beleza, você sabe que é um avião, né? Mas, velho, se você não souber exatamente quando é que você tem que apertar os botõezinhos, o que você vai fazer, ele vai estar bonito na sua frente, mas não é como pilotar essa brincadeira, né? Então, na verdade, o segredo da história, na verdade, é estar junto com o cliente, falar a língua do cliente, entender a dor do cliente e resolver o problema do cliente. Enquanto eu resolver o problema de cliente, meu amigo, eu vou ser o melhor vendedor.
A hora que eu parar de fazer isso, talvez não. Provavelmente não. Gente, tá aí, ó, mais uma aula. Esse corte que eu vou colocar direto, hein? A chamada vai ser isso aqui. Vai ficar lá no LinkedIn, vai ficar lá no Instagram e vai ficar nos rios lá do YouTube. E falando nisso, queria agradecer Mauricinho Lavarda, Daily Coffee, tá aqui patrocinando mais um nosso podcast. Você vai tomar um café, um presente para vocês aqui. Muito obrigado. Você vai levar para Londres. Adoro café. O melhor café do Brasil, com gosto de doce de leite com baunilha. A Dani vai amar isso aqui. Fantástico. Coloque ele com leitinho quente, mexe ele, é uma delícia. Copinho também apresenta do Lavarda, com a rótula do Nuniscast pra você levar embora. Bom, eu quero que ele tire a foto lá em Londres com neve, assim, vou postar, tá vendo? Quebrando, estamos... Vou tirar na neve, então. Rompendo barreiras. Vou tirar na neve. Indo para Londres, buscar estar lá. Mas assim, agora, quais são os hobbies que você tem? O que você gosta de fazer fora desse dia a dia louco que sai das 10 da manhã até meia-noite? Cara, hobby é coisa engraçada, assim, porque aqui, por exemplo, não é considerado hobby, né? Mas vamos lá. Eu toco, você sabe muito bem que eu toco, né? Assim, eu toco basicamente... Tudo. Eu toco vários instrumentos e tal, mas assim, eu costumo tocar em bandas de igreja, né? É o que a minha mulher deixa eu fazer, né? Em bares ela não deixa mais. Muito embora eu acabei de ser convidado para tocar numa banda de axé. De axé? Ela falou, nem pau, não vai, não vai. Sério? Isso aí eu posso provar. Meu Deus, essa eu queria ver. Eu posso provar, né? Mas uma coisa que eu faço bastante eu sou maçom, né? Então eu me dedico a várias ordens e principalmente, né? No meu tempo livre, na verdade, eu tenho, obviamente, meu trabalho na maçonaria, mas eu gerencio as mídias sociais da minha província. Eu gerencio 16 contas de mídia social, o website, tudo mais, toda a parte de comunicação também, né? Mas isso lá na Europa ou... Na Inglaterra, basicamente. Na Inglaterra. Na Inglaterra, basicamente, né? Então, assim, como meu filho diz, né? Pô, o hobby do meu pai é trabalhar. Eu tô sempre envolvido, cara, pô, campanha disso para isso, campanha daquilo para aquilo outro, cara, montando uma parte de, sei lá, de sistemas com isso também, né? Junto com isso, existe uma loja específica que eu trabalho com... É uma loja de inteligência artificial, basicamente trabalho com tecnologia, né? Até foi engraçado, porque eu estava em Campo Mourão agora, né? Num evento lá em Campo Mourão, e fiz uma transmissão direto com a grande loja de Londres, cara, falando sobre marketing para mídia social utilizando inteligência artificial, né? Essa brincadeira. Então a ideia, na verdade, é uma loja de pesquisa que a gente tenta usar o que a gente tem de tecnologia e tudo mais para esse meio, para esse benefício nessa brincadeira, mas assim, cara, o aprendizado, o cara é profissional e consequência depois é fantástico, né? E eu tenho 3 filhos e a esposa também, né, que também, né? E daí tem o segundo hobby da minha esposa, que é viajar, né? Esse tá bonito acompanhando, cara, cada dia é um lugar maravilhoso. Eu tenho um aplicativo chamado Tripit, né, que ele nos dá exatamente, cara, a quantidade de viagens que a gente fez. Assim, os últimos 5 anos nós tivemos em 22 países, 80 cidades e viajamos 246 dias, eu e ela. E qual foi o mais louco? O mais louco é complicado, cara. Assim, os últimos 3 anos a gente começou a quebrar uns paradigmas e começou a ir em países... emergentes? Não, em países islâmicos. A gente sempre teve um pouco de preconceito, né? Eu fui para Tunísia, fui para Marrocos e fui para Egito. Tá, que eu fui para All Inclusive. Beleza. Ele não foi ficar lá Better safe than sorry, né? Mas assim, me surpreendeu bastante, cara, assim, porque são países pobres, né, vamos dizer assim, né, tal. E o tratamento do pessoal, cara, muito bem tratado, comida muito boa, cara. Se você sai do resort, você vê muita miséria. Muita miséria. É que nem Punta Cana, né, cara? Quem vai pra Punta Cana sabe. Você vai pro resort e fala, uau. Você sai do resort e fala, né? Mas, cara, eu faço uma correlação assim, não precisa nem tão longe. Você vai ali pra Maragogi, você andou 2 quadras pra trás da praia, é favela. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É favela. Mas qual que é o lance, assim, nessa brincadeira, né? Você começa a ver com olhos diferentes tudo. A realidade, né? Até a realidade, na verdade, você vê aqui, por exemplo, né? Eu fui pro Egito, eu fui exatamente quando eu estava começando aquelas bombas estourar lá entre o Israel e o Talibã ali. Essas coisas assim, exatamente nessa época. Tinha até warning, pô, cuidado de viagem. Eu estava exatamente a 40 quilômetros da divisa, que eu estava para lá do Monte Sinai, em Sharm el-Sheikh, 40 quilômetros da divisa com Israel, né? Mas e aí? Cara, seguro, você não vê nada, você não vê um barulho, ninguém fala de nada. É muito, na verdade, em Sharm el-Sheikh, que é no Egito, né? Então, exatamente atrás do Monte Sinai. Então, tá 40 quilômetros da divisa com Israel, né? Cara, você não vê nada, cara, você não vê um barulho, você não viu nenhuma coisa. Tem gente até que diz que viu uns mísseis passando. Eu não vi nada. Eu não vi nada, assim, tava tudo beleza, né? Assim. Mas uma coisa que você descobre depois que você tá fora do Brasil é a mídia brasileira faz muito escândalo, cara. Faz muito escândalo, cara. Muita coisa que você vai falar, uau, isso acontece, cara. Você tá ali, às vezes, do lado, vendo as coisas e fala, nossa, cara. E assim, um lugar mais bonito? Complicado, viu, cara?
Existem Aquele aeroporto de Dubai que você vai, aquela cachoeira. Eu acho que o aeroporto mais bonito do mundo é de Singapura. É Singapura que tem aquela cachoeira? Singapura, eu tive lá 7 vezes. Eu tô indo para a 8ª vez agora, no final do mês. 20 dias, mais ou menos, tô lá de novo, né? Assim, agora eu vou levar a esposa nessa brincadeira para comer. Eu gostei tanto de lá que quero mostrar qual é dessa vez, né? Assim. Mas Singapura é o lugar mais fantástico do mundo, do meu ponto de vista. Singapura é um lugar que foi construído para isso, né? É por causa disso, talvez, né? Assim, mas assim, é o lugar mais seguro que eu já vi, cara. É tudo muito tudo ó. E aquilo mesmo ar-condicionado sendo no chão mesmo, pra você andar na rua. Tem, cara, mas na verdade é o seguinte, né? Você consegue, por baixo você tem metrô, mas você tem assim, cada prédio é interligado. Então você tem esse prédio com esse prédio, com isso interligado. Tipo Las Vegas lá. Você anda, é que nem Las Vegas, exatamente assim, mas você anda muitos quilômetros e tal. Então quando você vê, cara, você tá sossegado, né? E fora de lá, a cidade em si é fantástica. Né? O problema é que assim, é 30 graus flat, o ano inteiro. Na época de inverno é chuva com 30 graus. Mas ele não fica frio à noite? Nada. 0 graus? 30 graus, cara. 30 graus também. O tempo inteiro, cara. É um calor do inferno. Sem ar-condicionado lá que tá morto. Né? E assim, é bem o que você falou, né? Essa mistura de culturas, Brasil, essa questão, essa raiz italiana, a Reino Unido, isso tá trazendo o que para você, assim, de conhecimento, de cultura nova? Até para os teus filhos, mas foram para lá. Qual que é a diferença de você ver teus filhos se formando lá, crescendo lá, com o que aconteceu no Brasil? A gente tem outra visão de mundo, cara, sabe? Vamos pegar minha filha, por exemplo. Minha filha, cara, ela chegou lá sem falar nada de inglês. Então. Eu também, né? Sempre tive a vida aqui complicada, né? Tal, trabalho, não sei o quê. De repente cheguei lá, cara, minha mulher não falava inglês, tinha que ir lá na escolinha fazer o papel de pai de criança, conversar com a professora. Então, primeiro foi um aprendizado nessa brincadeira, né? Mas tem coisas especiais, assim, para essa adaptação, assim, lá? Não, cara. Já começou tudo. Então, vou te contar essa história, então. Conta, cara. Como é que foi a mudança, né? Então, eu consegui um emprego, né, tal. Eu passei 7 meses na Irlanda, não consegui. Acabei voltando pro Brasil com um monte de entrevista e tal. Quando eu voltei pro Brasil, eu acabei fechando um negócio. Uma semana depois, fechei e consegui emprego. Aí eu comecei a trabalhar no Brasil e tal, mas com uma empresa de Londres, tendo um prazo para ir para Londres. Não era Londres, na verdade. Inglaterra. Você tinha que estar entre Londres e Oxford, em qualquer lugar que fosse perto de um aeroporto internacional. A gente escolheu o Reading. E a minha mulher escolheu assim, ela pegou um mapa, fez isso e caiu em Reading. A gente foi para lá. Ele veio uma super sorte, que o Reading, na verdade, é o Vale do Silício da Inglaterra. Tecnologia pura. Tem lá Microsoft, Oracle, Verizon, Cisco e por aí vai. Botou um imã no dedo dela ali. Tipo. Pô, ela colocou, cara. Essa eu não tenho o que falar. E pode perguntar para ela, que ela colocou o dedo assim. A gente ficou, deixa eu ver o que tem lá. Tá? Abriu no Google, abre... Aí, assim, eu fui, inicialmente 15 dias depois foram eles, tal, e a gente pegou e acabou tendo, sei lá, começando. Aí começou. E depois, um mês depois, você levou o Richard. O Richard foi para Portugal, não tenho culpa nessa vez. Você foi me visitar lá também, né? Mas daí, assim, visão Brasil, né? Pô, eu tava almoçando um negócio para a minha mulher. Tem uma escola ali, passa na escola, vai na recepção e pergunta como é que faz para fazer a matrícula. Cheguei lá, os caras não deixaram nem entrar, velho. Eu falei, como? Não. Você tem que fazer inscrição no council, né? Que seria como se fosse a prefeitura. A prefeitura vai descobrir as escolas que estão na tua área de catchment, né, que seria a área próxima, não sei o quê. E vamos mandar para as escolas os seus dados, eles vão te fazer, as que te interessarem por você, vão te fazer uma oferta. Eu falei, tá. E você tem a obrigação de me aceitar aqui, ó. Aí foi e tal. Pô, graças a Deus foi uma escola que foi Kenneth, né? Kenneth Valley, na verdade, foi pertinho da nossa casa, tal, fez a oferta, tal, a gente foi lá. E graças a que hoje é minha vizinha, na verdade, Miss Circle, na verdade, que é uma ucraniana que estava lá, que a Bia se deu bem, porque ela não falava nada, cara, ela se pegou de amores, a professora se pegou de amores por ela e facilitou a vida. Primeira semana, cara, ela não sabia pedir xixi, não sabia pedir água, cara. Cara, sofrido, velho, sofrido. Ela mesmo diz assim, que a escola primária, o primeiro ano dela, ela não sabe como é que ela passou, porque ela nunca entendia nada. Cidades básicas mesmo. Nada, cara, nada de nada. Então, passando lá, ela fez escola secundária, na escola secundária ela acabou se tornando membro seria o DCE, como se fosse DCE. Assim, né? Aqui, assim, o conselho. Liderando, lá. Fazendo, acontecendo. Resultado, hoje ela faz direito em Brighton. Ela foi a melhor aluna de inglês, cara, da turma dela, do secundário, na verdade. Quer dizer, todo mundo em inglês e ela brasileira, melhor teve que aprender inglês. De inglês, e hoje ela faz direito na Universidade de Brighton. Né? Os meninos também, cara. Os meninos já falavam inglês quando foram para lá, mas assim, você fala inglês achando que você fala muito, né, cara? Você descobre que o avançado daqui, cara, é intermediário. Mas o deles era da música, dos jogos. Eles faziam aula aqui. Eles faziam aula numa escola boa, até nem lembro o nome da escola, se eu falar, vou mentir. Mas é uma escola muito boa, na verdade. Eles estudavam no Bom Jesus e a escola era vinculada no Bom Jesus. Então, coisa boa. Os dois falavam bem, né? Mas muito difícil, né? Bom, anyway. A gente acabou tirando a cidadania britânica agora, todos nós. Então agora nós somos todos brasileiros, italianos e ingleses, né? E
o direito de Agora viver. é o green card de lá. Mas a experiência cultural que você vê neles é muito diferente. A gente tem, obviamente, amigos aqui ainda que têm filhos, a gente tem parentes aqui também. Cara, a visão de vida é outra. Muda totalmente. Outra, cara. Começa assim, desculpa até, mas assim, lógico. Né, por exemplo, lá, você está na escola secundária com 15 anos, não existe uma regra, mas todo mundo vai trabalhar. Todo mundo. Então, assim, o Lourenço trabalhou no McDonald's, o Matheus trabalhava num cassino, e a Beatriz começou a trabalhar numa loja como se fosse a da Ju aqui, né? Uma loja de roupas. De roupa. Departamento. Então, assim, sabe de cara qualquer negócio? Eles trabalham num trabalho que é mais braçal, assim, inicial, tal, mas é normal você ter pessoas entre 15 e 18 anos trabalhando nesse tipo de coisa, né? Primeira coisa, você fica mais tolerante, porque o cara que no McDonald's pode ser seu filho se não for seu filho. Pode ser seu neto se não for seu neto. O cara que tá, assim, você se torna muito mais respeitoso com as pessoas que estão fazendo um trabalho mais assim, talvez menos sofisticado, vamos dizer assim. Sim. Coisa que aqui no Brasil a gente vê negocinho, tipo, estou pagando. Não, mas tem alguns que entram aqui para fazer estágio para ser gerente, né? Cara, do estagiário mandando mais que gerente, porque fulano botou ele ali, não tem esse conhecimento. Eu acho que assim, até a gente estava discutindo esse dia, eu estava atrás de um SDR aqui, e o pessoal, cara, aí eu entrevistei 2 meninas, eu falei, cara, o pessoal não quer trabalhar. Eles querem um emprego, eles não querem trabalhar. Você tem que fazer 40 ligações por dia, a pessoa, não, você tá louco? Vou ligar para 40 pessoas? Você já vai me dar qualificado para ligar para... Não, quero que você ligue para qualificar a porra do lead. Qualificação, né? E você vê pessoas assim que vieram do McDonald's, que vieram da C&A, que são as lojas de apartamentos, cara, com uma visão totalmente diferente. Porque o cara, ele começou limpando o chão, ele começou arrumando as coisas ali para depois ir crescendo e saindo. Mas é exatamente isso, cara. Então, existe essa diferença, efetivamente, né? E isso, cara, afeta 100% a forma e comportamento de todo mundo. Né? Sim. Outra coisa, aqui eles eram muito de, estou no Bom Jesus, né? Pseudo-elite, aqui, assim, todos os três estudando lá, tal. Lá não, cara. Tudo igual. O meu filho do meio, por exemplo, ele tem muito amigo que trabalha que mora em casa de council, seria assim, aquele cara que é ajudado pelo governo, o Bolsa Família. Sim. Tem um monte de cara, eles têm o mesmo tipo de oportunidade, fazem o mesmo tipo de coisa, viajam junto para o mesmo tipo de lugar, entendeu? Acaba tendo a mesma visão de mesmo vida. Tipo de visão. É outra visão, cara. Outra visão. Você acaba sendo muito mais humano. Né? Muito mais humano e tendo uma visão clara de que as coisas funcionam dessa maneira, tem que ser assim. E muito mais direta e reta, vamos dizer assim. Funciona assim. Não existe o jeitinho. Não tem o mimimi, né? Não existe o jeitinho, não tem mimimi. O que tem que ser feito, tem que ser feito. E acabou-se. Que é claro, é falar do objetivo. E assim, alguma experiência no internacional de gestão que foi engraçada, que você foi falar que ele transmitir alguma coisa, que a gente falou, tem que entregar a meta, e depois acabou saindo outra coisa para a pessoa entendeu? Isso eu nunca tive problema. Eu tive muita sorte, na verdade, né? Acho que talvez as 2 empresas que eu mais trabalhei, assim, né? Que seria a Intuit, o Park Place, né? E a BMC, são empresas extremamente acolhedoras ao estrangeiro e tudo mais, né? Obviamente, você tem algumas peculiaridades que o cara às vezes entende, tal, mas os caras estão tão acostumados a trabalhar com gente do mundo inteiro, eu inclusive, né, que às vezes você dá alguns deslizes que acho que não passou nada assim nessa brincadeira, né? Os caras acabam nem virando meme, nunca virou um meme lá dentro. Nunca virei um meme, cara, lá dentro, nunca deu ainda essa brincadeira. Vamos dar um jeito de virar um meme. Vamos ajudar a virar um meme pros caras pra gente tirar sarro dele. Nessa brincadeira aí, né, mas, pô. E acho que você já falou aqui, mas assim, o papel da família nisso aí é muito importante pra você, né? Com certeza. Exerce, né, cara? Não, cara, assim, eu tô lá por causa da família, né? Assim, eu não fui antes pro exterior por causa da família. Eu só considerei, na verdade, desde que eu fui a primeira vez para os Estados Unidos em 99, 2000, né? 2000, eu sonho em morar no exterior, né? Entendeu? Você sabe disso, Sim. né? Nunca fui antes porque, pô, minha mulher não topava. A hora que minha mulher falou para mim assim, ela falou assim, você já pensou em ir no exterior? Eu falei, pô, é a hora. Enquanto ela não teve o avará, não teve o aval, na verdade, eu falei assim, vamos todos juntos, eu não iria, cara. E você sentiu assim, eu vejo muito assim, a pergunta é pessoal pra você, assim, do time, cara, tô velho pra isso. Putz, eu tava velho no Brasil, cara. Então, o meu time, na verdade, quando eu fui pra lá, eu tô com 51 anos, eu tô há 10 anos lá, eu tinha de 40 para 41 anos. Eu já me sentia velho no Brasil. Tá? Então, assim, eu sei que será, eu ficava com todas aqueles medos, aqueles receios, normalmente, de falar assim, cara, será, eu já tô me vendo no Brasil, vou tentar recomeçar agora, cara. Já tinha patrimônio construído no Brasil, tinha, entendeu, história no Brasil, de repente começar do zero, cara. Hoje você seria facilmente aqui um CEO aqui na empresa do Brasil. Exatamente, cara, que é o que meus pais, né, sonho, né? O que é muito bom, na verdade, assim, os sonhos são, né? Sim. Porque quando você quer acessar alguém, eu consigo facilmente achar vice-presidente em qualquer empresa, cara, por aí e tal, que eram caras que me conhecem e trabalhou junto, foram meus alunos até, né? Justamente. Quem não sabe, eu dava aula na ESIC e na FGV aqui assim, então quer dizer, podiam ser meus alunos também. O Fabiano da Vero, né?
Vivia, era um estagiário na época do GVT lá e o cara tá hoje Ele é voando. presidente da Vera, né? Aliás, putz, aprendi muito com o Fabiano. Ele me mandou embora. Ele foi o cara que me mandou embora e eu preciso agradecer ele, na verdade. Porque, olha, eu acho que eu precisava ter sido mandado embora naquele momento e aprendi muito também. Então, uma admiração muito grande pelo Fabiano. Acho que ele é um cara sensacional. Sim. Né? E o que ele constrói, ele tem um dom muito bom nessa verdade aí. Ele tá voando aqui. Tem vários outros rodando aí, né? Que a gente pega aí. Pega o que tá na Sem Parar. Putz, fugiu o nome. Vai brigar comigo. O Fernando Otani. Não é o Otani. Não, é o. Daqui a pouco eu lembro o seu nome. Você vai brigar comigo. Se lembrar, acho que vai lá. Agora vamos brincar assim, ó. Um bate-volta rápido. Tá? Entrando pro nosso final aqui já. E a agenda tá estourando. Um livro que marcou tua carreira. Execução. Disciplina e execução. O livro é Disciplina e Execução? Não lembro o nome como é que é. Mas ele fala exatamente sobre execução, cara. Assim, direto. Ele pega direto, né? Porque eu acho que ele é assim, execução para mim é que faz toda a diferença. A atitude é a execução. Sim. Né? Lembrando da humanidade, não adianta executar e matar os outros. Tem processo, tem meio para isso. Tem recado é dado diretamente, tá? A pessoa sabe o que tá falando. Um filme ou série inspiradora? Cara, como é que fala aí? Puta, vai ser sacanagem. Mas como é que fala em português, cara? Aquele Lobo de Wall Street, acho que é? É o Lobo de Wall Street. É assim que fala? É, o Lobo de Wall Street. É esse mesmo. Esse eu acho fantástico, assim. É assim, meio exagerado. Mas ele tem umas mensagens interessantes. Tem grandes partes ali que você pega ali e você usa pra vida, né? Não só no comercial, mas você usa pra vida ali, né? Acho dos mais modernos, é velho pra caramba já, né? Mais um idioma a aprender. Cara... Vai falar mandarim agora, não? Porque mandarim acho que não. Não, eu tô, na verdade, fazendo aula de italiano. Eu tô com vergonha de falar esse italiano na minha boca que eu falo. Eu tô fazendo Tem a origem italiana, eu já dei o primeiro passo, eu comprei as aulas. Né? Aí eu tive eu tive 6 aulas até agora, né? Eu tenho mais 20 para tomar, mas não marquei ainda, porque tá uma vida meio louca assim pra poder fazer. Mas eu vou. Já tá pago, vou ter que fazer, né? Então, vou fazer melhorar. E tem dois motivos, na verdade, né? O primeiro motivo, obviamente, é. Até eu tenho cliente lá, mas a segunda que eu tenho a beleza do passaporte italiano. Você chega na Itália, eu até consigo comunicar legal, entendeu? Mas dá um pouco de vergonha se não ser exatamente fluente. Aí agora você vai mostrar o britânico, né? Não, eu tô chegando. Meu filho que falou quando tirou o britânico, graças a Deus, agora vou poder apresentar o britânico, não tem que falar italiano com ninguém. Um país que se recomenda para quem deseja trabalhar fora. Essa pergunta é tricky, né? Assim, mas assim, qual é o problema que eu vejo, né? Quando eu decidi morar fora, tá? Eu tinha várias opções. Dentro do meu plano, eu queria, por exemplo, país de língua inglesa, não sei o que, mas eu queria ver um lugar onde eu pudesse estar legal. Porque, cara, você não tem de ser nada pior do que você estar ilegal em algum lugar. E a gente sabe de bastante gente legal, né? Sim. Então, acho que o caminho e o sucesso de ouro nessa maneira, né, sobre esse ponto de vista da legalidade, o melhor caminho seria a Irlanda. A Irlanda é um país fantástico, frio para burro, né? Mas o que ela tem de bom, né? Ela te dá a possibilidade de você ir lá, de trabalhar 20 horas por semana e ganhar um dinheiro suficiente para se sustentar com elas, se você estudar 20 horas por semana. Então ela te dá a obrigação de estudar o idioma primeiro, né? Então você consegue fazer isso durante 3 ou 4 anos, se eu não tenho enganado, acho que são 3 anos, né? E o macete, na verdade, é que quando extrapola os 3 anos, você já está fluente. Estando fluente, cara, entendeu? Se você conseguir aplicar para um mestrado, que são 2 anos, você consegue continuar trabalhando 20 horas nesse mestrado, estudando também. E esses 20 horas, na verdade, te pagam o estudo, te pagam vida, te pagam todos os negócios. Obviamente, num trabalho não muito vinculado à sua área, provavelmente. Sim. Né? Entendeu? Mas quando finalizar os 5 anos, você ganha cidadania irlandesa. Europeu. Já aí o mundo é seu. Então, esse eu acho que é a minha dica de ouro, cara. Essa é a dica de ouro, porque você consegue de forma legal. São 5 anos mais complicados, né? Que trabalhando 20 horas, você não vai ganhar o mesmo dinheiro. Acho que a Austrália tem alguma coisa assim também, né? Lembra da Ana Júlia? Tem, mas a Austrália tem uma série de coisas que você tem que fazer, né? Por exemplo, tem uma série de provas, uma série de documentação. Por exemplo, eu com 40 anos, né? Se quiser me mudar, já não é elegível. Entendeu? Então, se eu fosse fazer isso, não seria elegível. Né? Eles levam pro jovem mesmo. Então eu enxergo a Irlanda como, primeiro, de cara, né? Você vai se obrigar a estudar inglês e a fazer. Então, de cara, você vai voltar com o inglês feito. Se você do nada der certo, você volta com o inglês. Em 2 anos, tá com o inglês falando bem. Né? Outro, a quantidade de brasileiro que mora lá é enorme. Então, você vai sentir em casa. Então, vai ter comida brasileira, vai ter gente... A comunidade brasileira é enorme lá também. E número 3, né, cara? Ele tem convênios com a Inglaterra que você consegue trabalhar de uma forma bem tranquila. É distância longa?
Pertinho. 40 minutos de voo. De voo. É. Curitiba, São Paulo. Não tem como fazer com uma ilha, né? São 2 ilhas diferentes, né? Aham. Então, 40 minutos de voo você tá em Londres. Ah, que legal, do lado. Tudo bem. Você é meu ídolo profissional. Não é Qual bem- é o seu ídolo profissional? Não tenho ídolos profissionais, Não? cara. Não tenho. Eu tenho pessoas que eu admiro, cara, por diferentes razões, assim, né? Assim, mas não tenho alguém que fala assim, esse é meu ídolo e tal. Mas tenho várias pessoas que eu realmente admiro, né? Eu acho que o Amos é um cara dos caras que eu admiro, cara. O cara bota a mão, cara, assim. O cara fez, né? O cara faz acontecer, o cara tem uma visão, assim, que é uma coisa fantástica, né? Assim, ele é um cara que eu realmente... Admirável, né? Acho que a palavra é admirável. Não, mas eu até o pessoal fala, eu costumo dizer assim, eu tive a sorte na vida de começar lá atrás, lá na terceira do Brasilecon, lá na Pampa, lá com o seu Adelmi, que foi um velhinho de 70 anos que virou pra mim, meu filho, se você não estudar, você não vai sair daqui nunca. Você quer virar instalador igual esses malucos com 60 anos carregando escada? Então, assim... Mas do mesmo jeito que eu vejo o Amos, eu vejo, por exemplo, o Chris Adams, que é o CEO da minha empresa hoje, é um cara fantástico. Ele pegou uma empresa que era uma empresa de, acho que 10 milhões de dólares e transformou de 1 milhão quase. Entendeu? E fazendo umas coisas assim absurdas. E ela começou fazendo só... Ela começou fazendo só manutenção de hardware, cara. Só manutenção de hardware, Ele transformou em outra empresa, né? Ele é um cara também admirável, né? E aí você coloca todo o time dele e tudo mais nessa brincadeira, né? E honestamente, cara, eu tenho uma grande admiração por boa parte dos executivos da GVT, da EGVT. Cara, todos os caras são caras feras, cara. Todos os caras são caras muito bons. Assim, né? Mas ali eu vejo muito isso, a gente conversa muito isso. Você saiu dali. Cara, o que se criou de cultura e de propósito, depois esses caras levaram esse ensinamento para todos os lugares que eles foram hoje, são sucesso até isso. É isso, cara, porque assim, uma coisa foi natural, por exemplo, quando a Telefônica quando a Vivendi adquiriu O grupo a GVT. pô, os caras tomaram uma notoriedade enorme nessa brincadeira. Quando a Telefônica adquiriu, boa parte dos executivos estão lá até hoje. Quer dizer, eles tomaram o lugar do pessoal que era... E os grandes, né? Exatamente, assim, mas não foi de graça, cara. É uma cultura, assim, de fazer as coisas acontecerem, cara, com a melhor rentabilidade, melhor margem, melhor execução. É porque veio apertado a vida toda, né? Cara, chegou lá que ninguém falou, temos 100 mil dólares, vamos comprar esse negócio, aí veio 30 milhões em investimentos. Não foi nem dinheiro, foi investimento para retorno. 7 anos depois, vendeu por 2 bi. 7 bi, que foi a Vivendi, eu acho. A Vivendi foi 7 bi. Foi 20 bi depois da Telefônica, depois, quantos? 3 anos depois. 3 anos foi 20 bi, não foi? Ele triplicou o valor de 3, 4 anos. Quer dizer, assim, é uma coisa assim insana, mas assim, a escola foi muito absurda. Trabalhei para caramba, cara, mas foi uma das maiores escolas que eu tive, foi lá. Eu lembro que a gente fazia as coisas assim, era 11 horas da noite, vou começar a fazer a apresentação da manhã, das 8 da manhã. Você ficava 1, 2 horas da manhã, você terminava, tá certo. A gente fazia o que tinha que fazer e entregava. E assim, a quantidade de aprendizado foi fantástica, né? Então, em todos os sentidos, né? Você desenvolveu uma série de coisas, né? Você sai dali. De pessoas, a parte financeira, a parte, quer dizer, tudo isso, né? Uma dica rápida de liderança. Escute bastante as pessoas, ponto. Escute mais, fale menos. Sempre, né? Essa vale pra vida, né, cara? Essa é dica pra vida. Um hobby aqui, ou esporte, mas nem a academia você tá indo. Como é que eu vou falar esporte pra você? Esporte tá difícil, cara. Nem assistindo eu não tô muito assim, tá meio difícil, assim. Café ou vinho? Cara, café, eu parei de beber faz 2 anos, cara. Faz 2 anos não bebe? Faz 2 anos que eu não bebo, então atualmente café. Eu virei sommelier de café. E é verdade, eu devo ter em casa tranquilamente umas 5 cafeteiras diferentes, cara. Sem exagero nenhum. Eu Nespresso, Dolce Gusto, até aquelas que molham o grão sozinha. O cara era bom tomar vinho comigo, cara, que abandonou. Agora eu tô ferrado. Tem que ir pra lá, tem que encontrar o Richard na Europa, lá em Portugal. Não, mas isso a gente acha lá. Meus filhos fazem a minha parte muito bem, obrigado. Também. Eles continuam fazendo assim, né? Muscato, quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Rapaz do céu, cara. Pra pensar mesmo, pra você começar a fazer coisas novas aí. Não, eu tenho feito coisas novas o tempo inteiro, assim, mas pensando bem. Eu tô, tipo, talvez ontem. Ontem? Não, verdade, ontem mesmo, porque assim, veja, como eu comentei contigo, nessa brincadeira de estar trabalhando com a parte social, das redes sociais, o negócio, tal, eu tenho trabalhado muito com uma série de coisas, disciplinas diferentes, né? O que inclui, por exemplo, disciplinas como assim, trabalhar caridade, né? Trabalhar a parte. Cara, mídia social é uma coisa parece bobeira, né? Mas, porra, hoje eu estou trabalhando muito em cima de como entender o algoritmo do Facebook e do Instagram, como é que eles trabalham a meu favor nessa brincadeira aí. Tenho discutido muito com a Meta, coisa assim, então assim, ele envolve uns conceitos que, muito embora eu já conheça de marketing e tudo mais, para aplicar realmente ali, colocando o dinheiro dos outros, né? Está gerenciando dinheiro de alguém que basicamente trabalha com caridade, esse tipo de coisa, ele é um pouco mais sensível do ponto de vista de perder dinheiro, né? Então, eu tenho feito isso de forma recorrente nos últimos dias, assim, para ser honesto. E
E sei lá, cara. Eu acho que eu tô sempre aprendendo, cara. Sempre aprendendo o tempo inteiro. E aqui eu quero que você, assim, você se coloque em 2030 e dê um recado pro Buscado de hoje, como você vai chegar em 2030. Pode olhar para você lá e daqui uns 5 anos você olha lá no YouTube, lá, o que você falou. Continue fazendo o que você tá fazendo, meu amigo. Você tá indo bem pra caramba, cara. Entendeu? Aproveite seu tempo de vida, cara. Viaje com a sua esposa o mundo inteiro. Aproveite todo o quadro de viagem de trabalho e aproveite, conheça o mundo. Entendeu? E demais, faça o trabalho do jeito que você tá fazendo, curtindo, adorando. Tá ótimo. Meu querido, terminamos. Muito obrigado. Cara, que honra, que bom poder ver você estar aqui. A gente fala por telefone, vê por vídeo, volte e meia. Mas não é presencialmente, é não diferente. Não é presencial, né? diferente. Não, é bom demais te ver que você está bem. Ver que tá, eu tenho que ir lá visitar você. Eu sou vagabundo para viajar mesmo. O convite já foi feito várias vezes, né, Fernando? Não tem nem o que falar. Inclusive, tem outro amigo meu que mora em Londres lá, que é o Rodrigo, que direto, cara, você tem que vir para cá, porque eu vou te apresentar um monte de coisa aqui. Mais uma vez, muito obrigado por dar esse momento, esse tempo teu aqui. Pô, são 2 horas e pouco que a gente tá aqui já. E vamos almoçar ainda e bater mais um papinho. Bora que a comida brasileira não tem igual. Galera, não esqueçam de seguir lá, se inscrever no nosso canal, Nuniscast Oficial no YouTube, Nuniscast Oficial no Instagram. Agradecer mais uma vez Daily Coffee pela parceria, tá com a gente aqui. O Buscatão vai levar lá para Londres, vai provar o cafezinho. Bebida Express, precisou agora chegar no final do ano com fraternização, qualquer tipo de evento, a gente entrega para você ter o chopp geladinho, na temperatura certinha. Fechou? Até a próxima. Tá? My jeans are torn, sweat coming through my shirt, keep pushing even though